Olá, 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 bem-vindos ao Trocando a Lente, um podcast cujos temas são negócios, empreendedorismo, marcas e hoje futuros, certo? Meu nome é Gianfranco Occhioli, eu sou sócio e head de estratégia da Pand, uma das principais consultorias de brand da América Latina, host desse podcast junto com meu amigo Gabs. Gabs, dá um oi pra galera aí. Olá, eu sou o Gabs, fundador da Impact, também aqui nesse projeto com o Jean, Trocando a Lente, temos uma amiga querida aqui que nós vamos apresentar hoje. Expectativa altíssima. Falar sobre o amanhã, é isso? É isso. Amanhã, o depois da manhã, o depois do depois da manhã. Bom, para quem eu não tome bronca, você não estava aqui na semana passada, mas eu falei. Fez a parte que ele mais gosta de falar. Eu fiz no fim, que eu esqueci, obviamente. E aí, no fim, eu falei, não, eu não posso esquecer, senão eu vou tomar bronca do gato. Curta, compartilhe, comente, se inscreva. E ativa o sininho. Ativa o sininho da notificação. Manda para todos os amigos da Play, assista muito. Se você não gosta, deixa passando no celular, no iPad, assim, pelo menos para registrar que você viu, que você ajuda o canal a crescer. O algoritmo ajuda. O algoritmo a crescer no YouTube. Bom, estamos aqui hoje. Gabs, faz a apresentação aí da nossa amiga. Hoje conosco, Luciana Bazanella. Salva de palmas, valeu! Diretamente de Porto Alegre? Sim, do Sul. Diretamente do sotaque. Eu sou do Sul. Ó, vocês queriam que eu cantasse? Já tô começando cantando aqui. E agora gravando. É gravando, tá vendo? Travei no ensaio e entreguei aqui no podcast. Bom, para quem não conhece, Luciana Bazanella é publicitária, como ela diz, ex-publicitária, mestre em comunicação com ênfase em semiótica, cofundadora da White Habit, futurista, né? Esse é o cargo principal. Esse é, digamos assim, é um estado mental e é também uma profissão e é também uma ciência, como a gente vai falar aqui, que eu tô agora dedicando nos últimos anos da minha vida também a esse, digamos assim, não sei se não acho o termo correto, né? Porque se falava quando no começo lá da internet, né? Quando eu comecei com inovação lá, falava evangelização. A internet fazia pem. Exato, na época que a gente tinha que falar assim, você precisa ter um site, você sabe o que é um site? Você precisa entrar na internet, a internet é o futuro. Tava eu lá, 2001, quando saí da faculdade, né? Já falando disso. Nesse rolê, exatamente. E aí depois, como eu posso contar depois um pouquinho para vocês, acabou chegando essa ciência dos estudos de futuros para mim, até eu me descobrir, atuar e aí chegar nesse momento da vida onde ser futurista realmente é a minha principal ocupação. Virou minha principal atividade. Exato. Bom, para começar, eu preparei aqui uma pergunta bem especulativa para falar de futuro. Se você pudesse viajar no tempo entre passado e futuro, que década você escolheria? Bom, em primeiro lugar, eu posso viajar no tempo, gente. Eu passo a minha vida convencendo as pessoas eu tenho essa habilidade. Eu viajo no tempo. E eu viajo mesmo, é o que eu faço. Convido muitas pessoas, muitos de vocês aqui já viajaram no tempo comigo, certo? E, inclusive, tenho vários conteúdos, palestras que eu falo assim. Essa é uma história real sobre viagem no tempo, quando eu conto, principalmente quando falaste da palavra especulativa, né? Do design especulativo, que é das frentes, assim, dos estudos de futuros que eu mais me identifico, né? Então, eu me considero super uma viajante no tempo, né? Para que década você iria? E eu, na verdade, quando eu, né, me sinto assim, não fora até de trabalho, né? Que eu tô sempre pensando 50 anos, 30 anos, né? Então, pra mim, 30 anos é onde eu opero sempre no rolê de trabalho. Eu sempre penso 30 anos pra trás, 30 anos pra frente. Que eu acho que, por motivos que a gente pode falar aqui um pouquinho, eu acho que ajuda as pessoas a vislumbrar, digamos assim, né? Não é nem tão longe pra trás, nem tão longe pra frente. Sabe? Que já tem uma perspectiva de tempo ampliado, então as pessoas conseguem fazer um cenário que não seja só de continuação. Quando a gente fala 1, 2, 5 anos, né? 10 anos, enfim, é quando tem, até eu começo no livro falando isso, né? Uma perspectiva de pesquisa que fala que quando tu pensa assim, as coisas no futuro, normalmente as pessoas pensam, elas estão pensando num horizonte de 10 anos. Mas quando eu quero mergulhar no passado, eu quero ir para 3 mil anos atrás, amigo. 3 mil? Eu quero, sim, eu quero estar lá nas pirâmides. Sentar com os egípcios? Eu tô com os egípcios. Aliás, eu estive muito com os egípcios ultimamente, eu estive lendo as leis herméticas, não sei se vocês já leram. Já. Que fala desse resgate, isso, da sabedoria do Antigo Egito. Então, assim, se por mim, assim, agora eu quero ir. Eu quero realmente tentar resgatar essa quando eu preparei essa pergunta, eu pensei o seguinte, falei, ela vive no futuro, ela com certeza vai pro passado. Então,
Deve ser, com certeza. E É o contraponto da vida profissional, né? E mais do que isso, né? Que eu falo menos vezes a palavra passado do que a palavra futuro, né? Perfeito. Porque eu falo mais assim. Mas eu tô sempre, eu sinto a gente, nossa sociedade, o mundo muito cheio de passado. E um passado que precisa ser também trabalhado para que a gente possa também vislumbrar futuros. Então, para mim, eu sou canceriana, né, gente? Então, assim, eu também, desde que comecei a estudar mais numa visão decolonial e também pude ter uma vivência pessoal, espiritual, com outras culturas além da que eu vim, né, hegemônica, branca, passei minha faculdade, meu mestrado, estudando autor francês, né? Não sabia que existia tempo espiralar, não sabia que existia a visão indígena do tempo, né? Quando isso chegou na minha vida, também me despertou mais ainda assim esse desejo pela ancestralidade, pelo mistério de tudo aquilo que foi apagado, de tudo aquilo dessas sabedorias que poderiam estar aqui disponíveis para nós, mas que por processos históricos foram violentadas. Então, para mim, esse mistério do passado assim me atrai de uma forma, e foi o que mais moldou a minha visão de futuros. Foi quando eu daí assumi, sair do armário, que queria estudar ancestralidades, né? Então... Então vamos voltar um pouco no passado. Conta um pouco da tua história, desde a formação, né? Lá de pequenininho. Olha, Como é que você chegou no lugar que você está hoje? Vixe Maria. Fazer uma terapia aqui. Fazendo linha do tempo, né? Que também é um grande exercício, né? Que a gente se propõe a fazer. E ultimamente eu tenho pensado muito nisso também. Como que eu cheguei aqui mesmo, gente? Como é que eu vim parar nesse lugar? E aí uma coisa eu reparei que eu tenho esse padrão, digamos assim, de sempre estar trabalhando com coisas que as pessoas não entendem muito bem o que é, né? Então, eu sempre conto também que esses dias a minha cunhada no grupo da família lá, ela falou assim: gente, quanto mais eu olho os vídeos da Lu no Instagram, menos eu entendo o que ela faz. Assim, eu falei, gente, isso é uma, digamos assim, um padrão, tá, na minha vida. Então eu tive esse sonho, né, me formei em publicidade naquela época, né, me formei em 2001, né. Ser publicitário 2000, eu sou do bug do era a milênio. melhor coisa do mundo, né? Eu fiz isso também. Eu peguei a última, eu peguei o rescaldinho, né. E eu queria realmente, assim, eu queria dominar o mundo, você SA. Eu comprei óculos, né, assim, 100 grau para poder botar óculos para ficar uma pessoa mais séria, entendeu? Agora então precisa. Eu era assim, agora eu tô aqui odiando esses óculos, gente. É nada, é muito legal, muito estilo. E aí, enfim, eu tinha essa visão, assim, de fazer coisas grandes, né, de comunicação, eu era fascinada por esse mundo da comunicação, assim, né, na faculdade. Só que daí, logo na faculdade, apareceu essa coisa. Pra mim foi realmente assim, uma coisa que, né, não foi uma escolha, eu não sabia o que estava fazendo ali. Sabia onde eu estava me metendo? Não sabia onde eu estava me metendo, com certeza. Né, que no final da faculdade eu fazia um estágio, daí desse estágio eu comecei a trabalhar numa agência que na época atendia o ZAS, que era o provedor gaúcho, que foi comprado pelo Terra, né? Então, eu fazia essa campanha. Você precisa ter um site, você tem que ter um e-mail, você tem que saber o que é um e-mail, era esse o rolê, né? Já perdi o emprego por causa da internet, lá no ano 2001, porque o Terra compra os AS, provedor, e aí acabou a agência, entendeu? Que era lá Perdeu a conta. Perdeu a conta, e aí perdi o emprego. Foi bem quando eu tinha me formado, né? Mas como eu sabia esses negócios de internet, eu fui trabalhar já naquela época, Gabi, olha só, em curadoria de eventos. Tinha uma entidade de classe lá, a DVB, que fazia eventos, os top de marketing, e os congressos de marketing. E aí eu comecei a fazer pesquisa relacionada à internet. E aí dali, né, desse rolê de internet, que na época a gente chamava multimídia. Os projetos multimídia. Daí... porque a internet ela vinha num CD que você tinha que instalar no Então, computador, gente, o povo aqui, né, não sei aqui igual a geração que tá nos escutando, né, era multimídia naquela época, né. Aí eu tive ali, comecei a trabalhar com muitos eventos, eu tive uma passagem que até hoje é muito influente na minha vida, que eu fui para Brasília, então eu fiquei um ano na Apex, trabalhei no gabinete da Apex lá. Legal. Pude, assim, conhecer o mundo e, como é que eu posso... Tive também experiência, assim, em ONU, Unesco. O presidente da Apex, na época, fazia também o trabalho de atração de investimentos. Isso? 2008. Então, era os rolês de internet ali. E lá na Apex...
né? que sim. Me buscaram lá para trabalhar numa das primeiras agências digitais do Brasil, porque eu tinha conhecido, né, esse pessoal lá antes. E não tinha quem trabalhasse, a internet estava crescendo. Eu recebi essa proposta. E aí fui trabalhar na área de... Ganhei, na época, a concorrência quando o Brasil ganha a candidatura do Rio 2016, né? Para fazer o site. Não foi a Copa, foi a Olimpíada. Né? Olimpíadas. A Copa também a gente entrou. Foi bem ali naquela época. E aí, eu trabalhando na agência digital, não tinha onde... não tinha conteúdo, né, gente? Não tinha, assim, o que é o YouTube, como que posta, o que faz. Era tudo a lá louca, assim, que a gente fazia, né? E não tinha profissão também, né? A gente saía descobrindo. E aí, eu lembrei que o pessoal lá da área de música, que fazia projetos de música da Apex, tinha um evento que tinha uns rolês de música e também tinha uns negócios de internet. Liguei pro meu amigo lá que coordenava e disse, como é que era esse evento mesmo? Era o SXSW. E por isso... Foi aí. E por isso que eu fui uma das primeiras brasileiras que descobriu o SXSW, né? Quantas vezes você foi lá já? 14. 14 vezes. 14 vezes. E aí, que isso daí foi em 2010, né? E aí tinha, inclusive em termos de música, tinha, né, até mais movimentação do que tem hoje, né? Tinha muito, assim, a movimentação da música brasileira, tinha muita coisa de world music, né? Na cena lá do SXSW Music. E tinha uma coisa de internet. E aí eu me afundei na internet. E quando eu me afundei na internet, né? Na primeira onda ali, redes sociais, fazer essa presença estudando teoria de redes. Eu tinha recém defendido o meu mestrado nesse trabalho de semiótica, redes. E aí, lá, a galera do meu mestrado, a gente conseguiu fazer um convênio em 2010 com o MIT Media Lab. E aí, lá, eu tive meu lampejo futurista. Porque dentro do laboratório, eles usavam muitos métodos de cenários, de foresight, né? Que eu não conhecia, né? Que eu usava design thinking, tendências, né? Isso a galera de internet sempre foi muito de tendências. Então, era aquela coisa, trend watching, co-hunting. Então, eu vinha desse lugar, isso já era bem... meu mundo. Mas lá eu conheci realmente o design especulativo, eu conheci os cenários. E tinha lá o laboratório que chama Tangible Media Group, que era o laboratório que fez o concept do Minority Report. Vocês lembram? Lembro. Do Minority Report, aquelas cenas, né? Porque os Gen Z não tem mais essa Que referência. tá cada vez mais Eu realidade. falei, os Gen Z não tinham referência do Minority Report. Então, quem não assistiu, gente, é o seguinte... Ele tem o plot, o Tom Cruise, no auge, né? No auge do Tom Cruise. Ele tinha esse device, enfim, que mostrava os cenários, múltiplos cenários de crimes que estavam prestes a acontecer. Antecipava os crimes. Antecipava os crimes. E aquele concept daquilo que era uma interface touch, e aí conforme eles iam chegando perto para prevenir o crime, ia diminuindo a probabilidade daquele cenário até sumir. Que era quando eles preveniam o crime, né? E aquele concept, então, ele tem toda uma base, né, de estudos metodológico. Gente, eu sentava na frente daquele lab e ficava assim, ó. Ficava assim, sabe, imersa naquilo. Aquilo foi muito impactante para mim, né? Então, faz 15 anos. E desde ali, aí, do meu lampejo futurista, né? Eu fiz essa carreira na agência ainda, cheguei lá, né? Tipo... fui, né? Você trouxe todas essas ideias, ninguém te entendeu. Não, mas é todo que mundo igual a tua todo mundo cunhada. achava assim, internet e tal, eu falava e tal. Mas era muito para ganhar concorrência, né, amigo? Mas eu aprendi demais do ponto de vista de pesquisa, porque eu coordenei lá durante todos os 10 anos da agência uma área de social media monitoring, quando também não existia. E daí eu fazia uma coisa bem acadêmica, assim, bem CDF, sabe, de monitoramento. Então, isso foi bem legal, assim, até hoje eu uso, porque era análise de discurso, né? Essas análises de grafos, que a gente ainda usa para análise de narrativa, exatamente. E dali, eu saio da agência, na verdade, porque eu engravidei, voltei, virei estatística. Falei, não quero, gente, não vou mais, tinha que amamentar. E aí, eu dava bastante aula na FGV na época também. E aí, foi ali que eu comecei a fazer curadoria, como freela, né? Já fazia os reportes do SXSW, só que eu fazia dentro da agência. Eu apresentava para as agências do Grupo Publicis, apresentava para os clientes, oferecia para os clientes, sabe? Era super legal, assim. E aí eu disse, e agora? Daí, convidei a Van, minha sócia na White Rabbit, pra gente, então, vamos fazer? Foi aí que surgiu a White Rabbit. Vamos fazer? Foi ali 2015. Porque daí a gente paga, vende uns reportes, paga a viagem, que né, não tinha mais quem Você pagasse. nunca tinha empreendido ainda? Nunca.
E aí, beleza. Daí a gente brincava, né? Que eu dizia assim, ia lá, falava com os clientes, dizia: oi, eu sou a Luciana. Aí chegava na recepção. Luciana da onde? Eu falava: lá de casa, gente, não tem empresa. Tipo, eu quero falar aqui com o Jean. Do pessoal da Bazanella, né? Eu sou Bazanella, isso. E aí, a gente pensou assim, fizemos umas contas, a gente vender 3 reportes, a gente paga as contas. A gente vendeu 9. E nossa, olha. E aí os clientes começaram a pedir coisas. Que começaram a pedir desdobramentos de pesquisa, que era muito de tendências, né? Só que a gente foi assim, não, vamos levar o foresight, vamos levar cenários e tal. Só que a verdade verdadeira foi que a gente acabou logo largando o foresight, porque a gente não conseguiu vender mesmo, sabe? Tipo, a gente tentou, a Van tinha feito um curso lá em Israel de foresight, mas não rolou. E o que começou a rolar foi quando a gente começou a criar as experiências, a gente começou daí fazer design de experiência, design especulativo, integrar com arte. A gente criou vários programas de pesquisa, assim, com linguagem de talk show, né? Daí entrei na brisa da comédia, fiz curso de stand-up, de palhaço, de roteiro. Aí, tipo, cada pesquisa virava literalmente um talk show. Você estava se construindo ao longo desse processo. Exato. Então a gente começou a fazer isso, porque é isso que começou a rolar. E aí eu comecei a mergulhar mais daí no design fiction, design especulativo, né? Que era onde tinha esse match que a gente estava conversando aqui antes, né? Da área do design com a área de futuros, digamos assim. Comecei a me encantar com isso e perceber que as pessoas ficam muito tensas quando falam de futuros. Falou de futuros, todo mundo daquela tela azul, né? E a gente começou a ver que, do ponto de vista de pesquisa, a gente não tinha muito o que dizer para aliviar as pessoas. Eu não vou, Ia né? piorar, né? Se eu sou um profissional sério de pesquisa, eu tenho que te dar a real da ciência climática, eu tenho que te falar a real das projeções econômicas, eu tenho que te dizer a realidade sobre como que funciona... O que vai acontecer com as cidades? O que vai acontecer com as cidades, essa coisa louca da desregulação da inteligência artificial, entendeu? Isso é um profissional sério de pesquisa, tu não vai ficar, né, sugarcoating, como é que eles falam, passando pano. Só que, por outro lado, não adianta também, isso quer gerar transformação, as pessoas ficam apavoradas quando tu abre a boca. Começa a falar de futuro, as pessoas já travam. Não, então, que é onde eu comecei a estudar muito também essa frente do apocalipse, né, da temática do apocalipse, o que é a palavra do apocalipse, os memes do apocalipse, como que a gente se relaciona com isso, né? E aí foi que acabou virando a metodologia autoral da White Rabbit, que é a reimaginação radical. E aí chegamos, acho que no dia de hoje... Chegamos, não. Vou voltar a um tempo atrás, quando eu conheci... Ah, ótimo, quero saber. Quando foi? Foi no evento da B-Design. No evento da B-Design, vamos ver. No evento da B-Design. Legal. Eu e o Gabs aqui projetando o Trocando a Lente podcast. E aí você, fazendo a apresentação ali na frente, foi apresentar a sua metodologia de reimaginação radical, Isso. que o Gabs já conhecia. Falou, você precisa conhecer. Aí você vai lá. Agora eu vou apresentar as 5 lentes. Eu olhei pro cara. Eu quero conhecer todas e eu quero convidar ela para ir no podcast. Justamente porque, né, trocando a lente, parte da mesma premissa, né? Todos Sim, nós parte da podemos mesma premissa. trocar de lente para observar outras coisas, trocar repertório, entender o mundo pelos olhos de outras pessoas. Perfeito. Essa é a parte mais difícil. E vamos voltar então para a metodologia. Explica um pouco para sua cunhada entender o que você faz. Já que ela não entende, você vai ter que explicar para o leigo entender. Eu já fiz muitas coisas, né? O que é a metodologia da reimaginação radical? Tá. Porque assim, eu já fiz fazer, né? E quais são as lentes? Qual né, é teu fazer no mundo, né? Eu já fiz muitas coisas, assim, de experiências, workshops, né? A gente vai pivotando. Eu até brinco, eu digo assim, nossa, deve ser engraçado, né? Uma empresa que todo ano vende a mesma coisa. Porque isso nunca aconteceu comigo como empreendedora. Todo ano a gente teve que pivotar as entregas e entender como que o mercado, de alguma forma, consegue absorver o pensamento de futuros, né? Então, já passei por várias fases. Nesse momento, era um desejo antigo de transformar o seguinte, a gente foi construindo uma forma autoral de fazer as experiências de aprendizagem relacionadas aos futuros, né? E aí a gente começou a decupar isso, né? Isso foi durante a pandemia, decupar o que era, então, afinal. E foi até um feedback dos clientes, que os clientes diziam assim, nem entendiam muito bem o que a gente fazia, mas simplifica assim, para mim, eu quero comprar esse negócio de vocês, assim, porque eu quero vocês, porque eu gosto do jeito que vocês fazem. Nossa, o que é esse jeito que a gente faz? E realmente tinha um jeito de fazer, né, um cuidado, assim, principalmente com a experiência, e um escopo de referências, que também eu entendo que faz uma diferença, que eu acho que foi uma grande mudança na minha vida, na vida de todo mundo que participou dessas pesquisas, que eu já comentei aqui, a questão da ancestralidade. Então, quando a gente sai
dessa visão hegemônica do norte global e diz, não, como é que a gente é como do sul global, como é que a gente descoloniza o nosso pensamento, como é que a gente vê as referências que são brasileiras, como é que a gente entende a Amazônia como centro do mundo, que é o que a Eliane Brum fala, né? Como é que a gente entende, né, o Brasil como esse país dos futuros, que tem aí, né? Eu falo, gente, sempre, o Brasil pode ter todos os problemas que tem, mas tá lá, habilidades do futuro, check, 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 check. Então, nós tem tudo aqui, inclusive água potável, tá? Que também é o ouro do século XXI. Então, enfim, né? Então, energia limpa, água potável. pelo amor de Deus, sério mesmo, gente. Enfim, sou uma entusiasta do nosso ecossistema de inovação, né? E agora do ecossistema de futuros, que vem se consolidando de uma forma mais acho que mais madura mesmo, sabe? E aí, mas enfim, fiz tudo esse introito Pra para falar da chegar metodologia. na metodologia, né? Então, que era esse jeito específico de fazer. E aí, quando a gente começou a falar disso, começamos a falar que parte da premissa da crise da imaginação, a gente tentava fazer cenários que as pessoas viviam que, assim, as pessoas têm dificuldade. Não surgia nada, né? Assim, tem visões muito estreitas, né? E uma falta de esperança, né? Então a gente começou a entender o porquê isso, as imagens de futuros, estudar a permacrise, então esse contexto de extrema incerteza, e a partir disso, então, a importância da imaginação. Explica a permacrise pra galera. Vamos falar da permacrise. Permacrise, né, é um conceito que vem sendo utilizado cada vez mais, né? Eu vejo cada vez mais, assim, mais no mainstream, né? Mas ele diz respeito a um período extenso de crises no plural, onde múltiplas crises vão se entrelaçar com consequências que são totalmente se entrelaçar imprevistas. e não nos abandonar nunca mais. Exatamente, elas estão assim, agarradas em nós, as Agarradinha crises, em nós. elas estão apegadas, tá? E uma interfere na outra, não tem uma perspectiva de solução a curto prazo, então é um período extenso de instabilidade. Então a gente está falando de crise econômica, de crise da desigualdade, de crise climática, de crise... Agora a crise da realidade, né? Onde a gente está... Já faz anos que a gente vê o declínio da confiança, né? Que onde tu tem declínio de confiança, tu tem um abalo, assim, daquilo que as pessoas consideram realidade, né? E agora, então, que a gente, né, sucumbiu àquilo que eram, teoricamente, as evidências físicas da realidade, que eram as fotos e os vídeos, também sucumbiu. Então, a gente está também vivendo uma crise da realidade, uma crise cultural da polarização extrema, uma crise sem precedentes de saúde mental, né? Já mapeada pela OMS, e uma vai afetando a outra. E aí, nesse contexto, a gente vai desistir, amigo? Me fala. Um ambiente digital que pulveriza isso em escala global. Exatamente. Uma crise absoluta também nesse sentido. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai desistir? A gente vai dizer, então tá, acabou, esse aí é os futuros, acabou. A gente tá dizendo que não. É a famosa imagem, volta que deu merda. Né? Também tem isso. Mas o que a gente se propõe aí, chegando nas lentes, é que existe sim formas de ver esses desafios, esse momento, com outras lentes que nos possibilitem, inclusive, abrir esse espaço, tanto emocional quanto mental, para pensar outros futuros. Para sair da imaginação. E quais são os repertórios que você traz para permitir que as pessoas possam fazer essa projeção de futuro? Então, assim, repertório é uma palavra muito importante mesmo, né? Porque dentro da linha que a gente seguiu aqui, que é de narrativas de futuros, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a curadoria, né? Que você tem que te revelar, mostrar sinais de futuros, novas narrativas. Por isso que no trabalho da reimaginação radical a gente fez, inclusive, fez questão não só de ter as referências bibliográficas, os estudos e tudo mais, mas também de coletivos, pessoas, pensadores, né? Para que isso possa cada vez crescer mais. Então a gente tem um cuidado muito grande, né? Inclusive de trazer conhecimento de outras áreas que não necessariamente estão dentro daquela visão clássica dos estudos de futuros. Então vai ter artistas que estão fazendo, né, provocações importantes para novas narrativas de futuros, mesmo que elas não estejam dentro, digamos, de uma coisa pré-concebida daquilo que a gente entende como essa ciência. Mas então, quando a gente... O repertório, ele tá assim... como é que eu posso dizer? Em constante aprendizado e desaprendizado, né? Eu entendo que, assim, é na rede que a gente vai construir uma visão sistêmica, como a gente estava conversando antes também. E aí, quando a gente foi entender, então, assim, como que a gente ia fazer... estruturar, né? A gente já sabia, assim, olha, tinha, digamos assim, já tinha feito esse trabalho de pesquisa, né, nosso, assim, das nossas práticas e das nossas referências. Então, a gente já meio que já tinha organizado isso, né, para estruturar como uma metodologia, e a gente não sabia que metáfora usar.
Aí são os pilares da reimaginação radical, são as frentes da reimaginação radical, são o quê, né? A gente ficou muito tempo nisso, tá? A gente não sabia como chegar nisso. E eu sempre agradeço... Fala, pilar é muito fixo, né? Eu falava, Não dá. não, pilar não pode Pilar ser, não estamos dá. no século XX, não dá. Então, nós ficamos muito tempo nisso e até, inclusive, nos agradecimentos eu faço e faço agora novamente, foi uma pesquisadora que trabalhava com a gente, a Isadora Ferraz, que eu nunca vou me esquecer, assim. Ela abriu, assim, e disse assim, Lu, sabe o que eu estive pensando? Eu acho que podia ser lentes. E eu falei, lentes! Sim, claro! É isso. É lentes. E sabe o que me foi? Aí ela me defendeu todo, né? Porque que ela achava que tinha lentes, porque tu pode trocar de lente, porque tu pode ampliar, porque tu pode... Enfim. E pra mim ficou muito, assim, óbvio que tinha que ser lentes, porque me deu o estalo também de que muitas das metodologias relacionadas a estudos de futuros têm a ver com visão. Uhum. Tem a ver com visão. O cone de futuros é uma ferramenta de visualização. Perspectiva, né? A roda de futuros é uma ferramenta de visualização das consequências. Enfim, tem muitas séries. Quando a gente fala, né, de futuros, a gente fala de verbos relacionados à visão. A gente fala de vislumbrar, né? Em inglês fala envisioning, né? Como é que eu posso envisionar? E imaginar é formar uma imagem mental. Uhum. É eu ter uma tela na minha mente Projetada. que né? projeta aquilo que eu tô conseguindo daí sim materializar. E aí foi que então a gente teria essa flexibilidade também. Essa coisa de, né, que na tua vinheta aqui, tu tira uma lente, tu vai usar a lente que é mais adequada para aquele momento. Não é uma lente, não é mais certa que a outra. Exatamente. Não é maior, não é melhor que a outra. Inclusive, grande parte do nosso trabalho é ter a flexibilidade de trocar. Opa, agora eu preciso da lente da ousadia. Não, pera, agora eu preciso pensar mais a longo prazo. Deixa eu botar a lente sistêmica, né? Então, a gente ser capaz de circular entre essas lentes, né? E é uma coisa que me fez muito... Essa metáfora me fez muito fazer as pazes, né? Com toda essa abordagem da arte e da lente multissensorial. Que é essa das pessoas se expressarem, né? Se eu não consigo desenhar uma coisa, escrever uma carta para mim mesmo do futuro, sabe? Dançar uma música, criar uma música sobre o futuro. Gente, como é que a gente vai fazer cenários? Como é que a gente vai imaginar se a gente tá travado nesse nível, né? Só que as pessoas sempre levam isso pro quê? Pro lado de, não é sério, tá brincando, né? Aqui nós queremos fazer futuro. Tudo é possível no futuro, né? E aí eu falo assim, vai para aquela coisa também do puff colorido, né? E eu já acho que não, eu acho que todas essas expressões são coisas muito sérias. Porque sem isso tu não consegue ter o pensamento criativo. Só que isso é uma lente, a lente multissensorial, né? E é um estado mental. São 5 lentes, né? São 5. Quais são? É a ousadia? É a lente da ousadia, a lente multissensorial, que eu falei que é a que fala de aprendizagem com todos os sentidos. A lente multitemporal, que vai falar dessa presença do passado, presente e futuro. Então, para pensar futuros, a gente tem que integrar passado, presente e futuro, passados estendidos e futuros estendidos também. E aí, paradoxalmente, tu fica mais no presente. Quando tu está integrado, tu consegue ficar ancorado. É bem a visão do Bergson, né? De Exato. Tempo vivido, né? Que é no presente que tu vai fazer teu futuro, né? É no presente que tu toma as decisões. Então, o passado e o futuro, eles estão para te ancorar no teu presente, não para te tirar do teu presente. Exato. Isso também é uma dúvida que normalmente acontece, né? A lente sistêmica, onde a gente vai falar do pensamento complexo e das unintended consequences, né? As consequências não antecipadas, que para mim é uma chave também do pensamento de futuros. As pessoas, elas têm aquele pensamento linear, né? Então, se eu faço isso aqui, vai acontecer aquilo outro. A gente não aprendeu a olhar para as externalidades, né? É um modelo de pensamento realmente que caducou, né? Na minha visão. E a lente pluriversal, que é a que vai nos dar a perspectiva de que o pluriverso é um mundo onde cabem muitos mundos, né? Então, assim, existem tantas visões de futuros quanto existem de pessoas no mundo. E essa hierarquização, né, que essa cultura hegemônica nos trouxe, só nos deu BO. E agora a gente tem que voltar para a realidade da natureza, que é a pluriversalidade. E aí esse é o lugar onde a gente mais incentiva também. Cada um saber do seu lugar de fala, porque é ali que tu influencia, e todo mundo pode e deve influenciar, né? E também, conscientemente, intencionalmente, tu dá visibilidade para outras visões que fora da hegemônica. Para o momento que é aquela coisa. Que a gente fala, né? Que quando tu viaja a primeira vez para o exterior, tu
tem uma experiência assim de wow, que tu vê que realmente existe outros mundos, né? Diferentes do mundo em que eu vivo. Diferentes do mundo. Então isso tem que ficar gravado na nossa perspectiva de pensar futuros. Que toda vez que eu falo, eu sempre vou falar do meu lugar. Isso eu falo mesmo. Mas essa é a única coisa que a gente pode falar. Porque sempre, né, a perspectiva do outro, dos outros, né, ela vai ter o mesmo peso na perspectiva subjetiva E como dela. é que você, na dinâmica, como é que você combate a tendência das pessoas a trazer o contexto para a sua própria realidade, né? Porque, no fundo, é um conflito constante, né? É um conflito As constante. discussões acontecem por isso, Sim, né? sim, Eu desconsidero o seu ponto de vista e eu Sim. passo a tentar te convencer de que o meu é o mais real que o seu, né? Então eu tenho falado muito assim, praticado muito isso também, né? Que, por exemplo, a gente não pode chegar, e aí isso se criou os estudos assim, futurismo, que nem gosto muito dessa palavra, né? Que remete a outra coisa, né? Mas esse futurismo de palco, ele vem e te diz, habilidades do futuro, você tem que ter empatia. Empatia é a capacidade de não sei o quê. Aí tu fica assim, e aí, né? E o que a gente faz na reimaginação radical? Vamos praticar a empatia. Tá aqui um exercício pra tu fazer. Você gosta desse termo, né? Foi batido. Empatia. A cerveja, emprego. Então, exatamente. Aproveitar a deixa aqui, foge um pouquinho do tema, mas eu não queria perder a construção ali, ó. E essa é uma dúvida que eu tenho, não é uma afirmação. Que quando nós falamos a partir do próprio olhar é sempre legítimo, mas a gente se dá conta do quanto que o próprio olhar é o olhar do buraco da agulha ali, né? É só aquilo que você teve a capacidade de ver, apesar de ser legítimo, né? E aí, a gente estava conversando antes, eu queria trazer isso aqui para essa conversa, pirando aqui, ouvindo e tal. Ó, você já leu um livro do C.S. Lewis, que fez a Crônica de Nárnia? Já leu esse livro? E aí você leu o Cartas ao Jovem Aprendiz, do Diabo? Não, o Diabo escreve Cartas ao Jovem Aprendiz. E aí, o C.S. Lewis... Pega essa ref. Ele coloca... aí ele pega ele coloca assim... então tem essa história, né? A preocupação... Então, vou ler aqui, né? Então, ali, quando ele... O aprendiz, que é o Wormwood, o nome do aprendiz... Ele fala da preocupação com o futuro para afastar os humanos de Deus no momento presente. Então, o diabo falando para o aprendiz. E ele coloca esse trecho aqui, ó. O inimigo, Deus, quer que os homens se preocupem com o que fazem, O nosso negócio é fazê-los pensar no que vai acontecer com eles. O pensamento futuro. O futuro é o mais inóspito dos tempos. É o menos parecido com a eternidade. O futuro é a tentação que encontra seu campo mais fértil, porque o homem ainda não tem graça para enfrentá-lo. A ansiedade é o resultado de tentar viver o futuro antes que ele chegue. Eu supostamente deveria responder a isso, gente. Eu Não. um tempo até para me recuperar desse parágrafo. Aí eu vou fazer. Deveria comentar. Gente, eu não consigo, pera. É que, qual que é a questão? Nós só temos o presente. Aí eu vou fazer uma tradução mais tosca minha, né? Então, só existe o presente. O passado não volta mais, acabou. E o futuro é um conceito, é uma projeção. Então, sempre quando nós estamos falando de futuro, e aí tem essa percepção da ansiedade do futuro, né? Então, segundo C.S. Lewis, né, o diabo sugere que a gente aprisione o homem no pensamento do futuro. Que lá não existe, lá não tem nada, não tem gratidão, que é no passado. Não tem, mais aprisionado você não vive o presente, você fica aprisionado no futuro que não existe, que só tem ansiedade e não tem nada lá. Então, uma leitura mais tosca minha aqui do trecho do livro. Pensar o futuro traz essa ansiedade, eu vejo sempre quando tem essa reflexão no futuro, quando sempre tem essa preocupação, ansiedade. Então, na sua fala sobre nós vivemos o apocalipse, o final do mundo, aí queria... A minha primeira pergunta... Uma pergunta bem fácil. Gente, mas eu queria ouvir a Lu e você, inclusive. E agora? Não, olha, tem muitas camadas. Eu vou te falar. Primeiro assim, né? Só de trás para frente, né? E aí, quando eu trabalho Apocalipse, eu digo assim, o Apocalipse ele é apropriado com uma ideia do fim, porém o significado original etimológico de Apocalipse é revelação.
Então, tanto que na Bíblia se fala Book of Revelation. E aí eu faço digamos assim, esse estudo já há muitos anos, né? A questão do Apocalipse mesmo, que agora tem esse texto que eu vou fazer, acho que no ano que vem, uma versão nova, do Em Caso de Apocalipse Dance. Que é, a gente já tá nesse Apocalipse, que é a revelação de todas as estruturas do que a gente tá, que sustenta a nossa realidade. E a gente tá tomando um pau nesse chá revelação, porque as coisas estão, né, bem menos, digamos assim, éticas, éticas. sólidas do que talvez nos venderam ou a gente imaginava, ou essa cultura hegemônica falava, né? Este aqui é o certo. E a gente vai dizer, esse é o certo, gente? Essa sociedade que é desigual, que é patriarcal, que é violenta, que come a terra, como diz o Ailton Krenak, né? E daí nós estamos aqui, tomando esse pau do chá revelação, dizendo assim, tá bom. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente explora muito, que eu acho que é o cerne disso que tu trouxe, desse trecho, digamos assim, pra mim, como fica, é o fato de que quando tu vai falar, pensar, sentir futuros, tá falando de tempo. E tempo é uma das dimensões mais misteriosas da nossa existência, né? Então, é uma questão assim, não tem como a gente mergulhar em futuro sem fazer uma revisão profunda, assim, da nossa visão de mundo mesmo, né? E, te respondendo bem objetivamente, gera ansiedade? Sim, a ansiedade é o principal sentimento, né? Porque quando a gente tá falando de antecipação, a gente tá falando de ansiedade. A ansiedade é um obstáculo também que a gente tem que transpor, justamente porque daí as pessoas, elas entram em negação pelo medo da ansiedade que talvez venha, sabe? Sim. Assim, quando eu comecei lá, eu tava contando aqui pra vocês, lá em 2000, que eu tava lá na agência vendendo, dizendo que tinha que fazer site, eu era o quê? De planejamento. Sempre fui de planejamento, né? Aí lá na época eu já comecei a fazer terapia, a terapeuta falou assim pra mim, mas escuta, expliquei pra ela com o que eu trabalhava, né? E aí ela assim, pois então, mas tu tem a tendência ansiosa. O ideal é que tu não fizesse coisas que antecipassem, essa coisa que tem que ficar Eu ia te perguntar se antecipando. você se sentiu mais ansiosa ao trabalhar com Ela me, isso. não esqueci, gente. Eu tava na faculdade, tinha 19, 20 anos. A mulher me falou isso. Eu tinha vontade de encontrar essa mulher de novo e dizer, então. Você tava certa. 27 anos depois, muitas crises de ansiedade depois, né? Eu tenho ansiedade de uma questão crônica da minha saúde mental, assim. Uma coisa que até que eu tô começando agora a conseguir elaborar para falar para as pessoas, né? Porque quando eu falo muito de imaginação, futuros positivos, esperança ativa, né? Aí as pessoas me tiram pra Apoliana, sendo que eu só tô falando por isso por causa de todo o sofrimento intenso psíquico que eu passei com ansiedade e com burnout. Então eu cheguei nesse lugar como uma forma de resistência, porque eu não vou também desistir. Então, eu tô aqui, inclusive, eu sinto que eu posso ajudar daí as pessoas e ajudo elas com esse sentimento de ansiedade que é onipresente, assim. Então, a gente já vive, né, a geração ansiosa. Eu não sei se vocês já leram esse livro maravilhoso. Já. E a ansiedade, né, é o BOzão do nosso mundo nesse momento e do Brasil especificamente, né, que eu não lembro se é campeão ou é vice-campeão de ansiedade no mundo, né? Então, te respondendo sim, mas a gente não pode se entregar para a ansiedade. E aí, quando a gente vai falar dessa questão, né, do diabo, vamos falar do diabo, então. Quando eu acho que é muito rico mesmo, né? Tu vê como muitas vezes a ficção, a arte, né, nos traz imagens que fazem a gente refletir. Eu acho que é muito interessante mesmo ter colocado o diabo como te colocando lá, que lá é abstrato, mais hostil, mais inóspito, né? E não deixa de ser verdade isso. Porque quando a nossa relação com o tempo tá doente, a gente tá vivendo uma escassez do tempo, uma aceleração permanente, né? Virou como se só houvesse essa forma de se relacionar com o tempo. Por isso que eu tenho vontade de viajar lá 3.000 anos atrás, onde existiu uma outra forma de se relacionar com o tempo, que é possível porque ela existiu, né? E que a gente também vê, né, que essa coisa de escassez do tempo, aceleração, de novo, é uma perspectiva hegemônica e acelerada pela evolução industrial. Então, ela é até relativamente recente, entende? Na história da humanidade. Então, que bonito a gente poder, aqui no Brasil, conhecer a sabedoria de terreiro, que tem outra visão do tempo, né? Conhecer as cosmovisões indígenas que se relacionam com o tempo de outra maneira, né? E aí tu vê, opa! Então, não é essa a única forma. Que é a história do perigo da história única, né? A gente tá vivendo uma história única sobre o tempo. E essa história única sobre o tempo não nos dá espaço pro futuro mesmo.
para os futuros. Não dá. Tipo, não tem. É agora, as pessoas falam isso, né? Eu faço essa pergunta do quando começa o futuro, muitas vezes em workshops, né? Cada vez mais eu ouço, sabe o quê? Agora. Alguém fala a palavra agora. Quando começa o futuro? Alguém diz agora. Então, gente, por definição, o futuro não é agora. Agora é o presente. Olha que louco. E aí as pessoas falam amanhã, final do ano, 3 meses. Nós estamos vivendo uma perspectiva muito encurtada, gente. É óbvio que nós vamos tomar péssimas decisões se a gente, né, só consegue vislumbrar o futuro de 3 meses. Ou como os nossos, né, nossa cultura do C-level das grandes empresas. 1 ano é futuro, gente. E acabou. Não, e não se faz mais planejamento de longo prazo, porque não dá para prever o futuro. Então, Mas, vamos pensar futuros curtos. mas não dá para prever o futuro, mas dá para imaginar futuros, dá para aprender a fazer futuros. É sobre isso que eu estudo de futuros. Entende? Sim. Então, realmente, prever não dá mais, gente. Você achar, realmente, isso eu tenho que concordar. Não tem como. Não tá? dá, né? Não. Mas aí a pessoa acha que, então, já que não dá pra prever, vamos a Deus dará. Entrega pra Deixa o Deus vento ou pro empurrar. diabo, né? Vou pegar meu bônus aqui do trimestre e um abraço. Pô, gente, não considero essa uma postura muito adulta, sabe? E toda vez que a gente tenta, como futurista, como designer, como ativista climático, dizer, vamos pensar um pouquinho além de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 7 gerações, que nem muitas cosmovisões indígenas consideram. Gente, a louca da sala. Não, você não tá falando sério, né? Sério é pensar no lucro dos próximos 6 meses. Pensar se a gente vai ter resiliência climática na cidade nos próximos 5 anos, aí eu tô viajando, hippie, do cabelo azul, entendeu? Então eu acho que assim, eu realmente sinto que tem uma inversão de valores, entende? Eu considero a coisa mais séria do mundo a gente pensar isso. E aconteceu uma virada, sabia? Eu sinto lá no Rio Grande do Sul com a enchente. Por causa disso, sabe? O pessoal ficava assim, não sei o quê. Talvez você já tenha ouvido isso, Virada Gabi, eu boa, falar. virada boa ou virada ruim? Não, uma virada boa, no sentido de que tu não perdeu esse espaço de tu falar, né? Assim, não vamos falar disso, isso é para os nossos netos. Sendo que as pessoas estão recém pagando as contas do negócio que reconstruíram, entendeu? Então, tomou um banho de realidade ali, sabe? Acho que ainda tem, né? Uma coisa meio traumática do trauma, eu acho que fica meio, né? Depois do trauma, tu não quer falar do trauma. Quando a gente tem que fazer agora as estratégias de resiliência climática, né? Para os próximos anos. E aí, quem paga essa conta? Aí é o BO do financiamento climático que a gente vai discutir lá na COP, né? Não sei se isso aqui vai antes ou depois da COP. Vai antes. Vai antes da COP, então a gente vai discutir isso lá na COP. Que a COP agora é a COP da implementação. Por quê? Porque existe a ciência climática, existe a inovação climática, existe as soluções, existe consenso científico, não existe o quê? Quem pague. Financiamento climático. Porque a nossa cultura não considera isso uma conversa séria. Sério é ver o que os acionistas querem agora. Isso é sério. Pensar na resiliência climática, não. Abraça a árvore. Eu trouxe essa provocação ali, não é uma provocação, não é Eu nem... não respondi. Então... Deixa eu responder. Que eu queria... A minha resposta só é para que ela tem toda a razão. complementar aqui. Boa resposta. Essa resposta da Não é uma provocação, assim, é um texto. O C.S. Lewis, ele escreve livros cristãos, né? Então, quando cita o diabo ali também tem essa história ali dessa sexta carta. E aí, agora, também compartilhando contigo, que aí eu queria daqui partir para um outro ponto ali, que é sobre o design mesmo. Então, Não, antes de tentar o design, tem uma pergunta que ela falou uma. que eu queria que você respondesse sua percepção de vivenciar o presente, de ficar preso ali na nostalgia do passado e essa visão da ansiedade do futuro, porque nós vivemos tempos de crise mental gigantesca, e isso é uma reflexão para nós, assim, eu não estou falando minha percepção sobre isso, mas uma reflexão sobre essa crise do futuro, que ela tem, por um lado, na abordagem da Lu, que eu gosto muito, por isso que eu trouxe para a B-Design, que eu vinha falando que o design precisa de redesign, da reinvenção do design. Falei, Lu, você precisa trazer esse tema para cá, tal. A gente já se conhece de
alguns encontros da economia criativa, bastante também na CX, mas em diversos eventos, e eu via essa fala dela, e aí eu falei... Além desse jeito de falar dela, me encanta. Que é sensacional, acho que fala, dialoga muito com o design, conosco, é muito... tem essa facilidade da compreensão da abordagem criativa que a Lu traz. Então, a abordagem criativa e imaginativa que desperta um outro ponto ali que até reduz essa percepção de ansiedade quando nós falamos de futuro. Eu fico mais ansioso. Eu vejo a aí, falando, eu fico mais ansioso. É isso aí eu queria ver você. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá. Meu ponto de vista sobre a questão do tempo. Eu falei do Bergson porque eu sou apaixonado pela perspectiva do Bergson. Para mim, a minha perspectiva do tempo é uma perspectiva unificada de tempo, né? Eu entendo que, aí usando a lente do Bergson, de que somos no presente as escolhas e as experiências que tivemos no passado e, portanto, somos uma única versão de nós mesmos. Poderíamos ser diferente do que somos, mas escolhemos ser quem somos. E quando a gente pensa futuro, na verdade, a antecipação do futuro ela é feita no presente a partir das nossas memórias e experiências que vêm junto conosco no presente. Então, Bergson dizia, o tempo vivido é quando ele usa um conceito chamado duração, né, do Rê, que é a duração pura acontece quando os estados de consciência se abstêm de tentar promover uma separação entre passado e presente. Ou seja, quando eu escuto uma música do, ré, mi, e o exemplo que ele usa é esse, né, a melodia, ele diz a melodia não existiria se o passado não coexistisse com o presente. Então o tempo vivido, a duração, é um momento onde no presente passado vem junto e futuro é antecipado, né? Tanto que ele definia a consciência como um fluxo temporal em direção ao presente de futuro e passado. Então, a minha perspectiva de tempo, ela não é ansiosa e nem nostálgica, porque eu olho para o presente em unidade, treino a mente para tentar ver os tempos dessa forma. É antagônico ao paradoxo de Teseu? Descreve o paradoxo de Teseu. Agora quero ver. Deu uma tela azul aqui, gente. Paradoxo de Teseu, simplificando a história toda. Então, um navio que ele se deslocou dali da Europa, chegou aqui, mas ali, no meio do caminho, ele sofreu alterações e um remendo ali, possível no casco. Ele é o mesmo navio lá de trás ou ele é um outro navio? Ele é uma versão do navio lá de trás, escolhida pelos lugares onde ele passou, por onde ele esteve, mas ele é o mesmo navio numa versão modificada, né? Então, como é que a gente usa para falar de estratégia essa perspectiva, né? Pela lente do design. A gente diz, olha, se somos uma versão, uma escolha entre passado e presente, parte do nosso desafio, que é mais ou menos o que você faz, é ampliar o estado de consciência para entender quais versões a gente poderia ter sido no passado e ser no presente. A partir daí, você começa a pensar uma projeção de futuro. Não faço com tanto talento quanto você, porque não tenho as metodologias que você tem, mas... Tem sim, é só ler o livro. Não vem que essa desculpinha. Fala do livro, então, agora. Fala assim, www, clica aqui, vou colocar... Não vai nem precisar, porque eu vou te dar o livro aqui, não mas tem nem vou colocar essa desculpa. na descrição do vídeo, vou colocar, para você que estiver assistindo, vou colocar o link de onde compra o livro. Demorou. Mas é isso, assim, essa projeção de futuro nada mais é do que a ampliação do estado de consciência, e aí você imagina N possibilidades de futuro, né? Já falei aqui para você, né? O Aristóteles dizia, né? O mundo é formado por duas partes. Uma parte do mundo as coisas são como são. Então, passado e presente são escolhas já feitas, né? Mas há uma outra parte do mundo onde as coisas potencialmente podem ser diferentes do que são. E para essa parte do mundo, rigor, imaginação, criação é um instrumento que você usa para pensar futuro. Então,
Essa é a minha perspectiva de tempo. Né? Não, e nenhuma tem certo ou errado. uma, né? Eu gosto de olhar para todas, assim, tentar entender, assim. Agora eu queria abordagem. voltar num ponto que você falou sobre inteligência artificial aí no meio das falas. Mas conta do livro, já que Não, o livro nós vamos chegar no final. Ele Eu vai vou fazer ganhar o no livro. final, ele vai ganhar o livro. Vai ter toda uma troca. Eu vou ganhar um livro também, que eu tô só de ganhar, olho aqui. Vai ganhar o livro. Trocando a lente. Mas fala um pouco da tua perspectiva. Você que está vivendo em futuros que a gente ainda não viveu, um de nós aqui. Né? Qual que é a tua perspectiva sobre esse desafio da entrada da inteligência artificial na nossa vida e o que você está enxergando em termos de desafio e essa permacrise? Ave Maria. Vou começar a falar. Sabe o que eu tenho feito agora nas minhas palestras? Eu tenho um slide que eu falo assim, tá, IA, que é IA. Então eu falo, vamos fazer um momento IA? Que precisa. IA. Então todas a gente, depois vai fazer até uma vinheta aqui já. IA. Tudo que a gente fala nesse momento tem que fazer um momento IA. E o que IA tem a ver com isso? Vou até anotar essa. Anota aí. IA, o que a gente faz? Bom, só para contextualizar minimamente, né? Então, lá, como eu falei, desde o rolê da internet, eu sou uma apaixonada por estudar a tecnologia emergente, né? E eu sou uma pessoa de humanas, sou totalmente de humanas, meu rolê é análise de discurso, entendeu? Eu, inclusive, assim, hoje em dia tem o Guilherme que trabalha comigo nos eventos, né? Eu falo pra ele assim, eu contei pra ele, né? Mas assim, Guilherme, quando chegou o Instagram no Brasil, eu era uma das poucas pessoas que tinha conta do Instagram, que sabia usar, que fazia, eu ensinava os clientes. Ele falou, não. Ele falou, não acredito. Tu não consegue nem fazer uns stories, ele assim pra mim, ele fala. Você não consegue nem se concatenar. Eu nunca fui uma early adopter de usar, sabe? Pelo contrário, eu sou até... até depois eu entendi, como artista eu sou do físico, sabe? Eu gosto de desenhar, eu gosto do físico, eu gosto da performance, eu gosto da sensorialidade, assim. Mas há muitos anos eu estudo tecnologias emergentes, sou absolutamente fascinada, né? Eu entrei nesse rolê de futuro pela tecnologia. Eu era, inclusive, totalmente, agora a gente fala essa coisa tecno-utopia, era eu, gente, total. Né? Então, trabalhava em fábrica de software, assim, né? Então, fui obrigada a conhecer, sabe? Atendia banco, sabe? Então, aquela coisa de front-end, back-end, sistema de segurança, criptografia. Foi quando também tive um momento de muito amor assim, pelo design, que tinha uma época, eu fiquei quase uns 3 anos cuidando da área de UX, né? Da agência, e aí era só o povo dos designers ali, daí eu ficava louca, estudava um monte. Então, enfim, eu sempre tive essa coisa, assim, né, de estudar tecnologias emergentes. E aí, lá no SXSW, né, eu vim do MIT pro SXSW. Então, eu era muito entusiasta, assim, de realidade virtual, de inteligência artificial. Mas eu sempre estudei isso no sentido do quê? Das narrativas sobre a tecnologia. Eu não sou, né, uma profissional de tecnologia. Eu como estudando, né, perspectivas de futuro. Então, o que as pessoas estão falando e como elas estão usando a tecnologia? Inclusive, nos reportes do SXSW, sempre a gente fez essa visão, né? Numa visão, inclusive, de usando a tecnologia para criar cenários, para criar especulação, né? Porque quando... É o que o Black Mirror faz, né? Ele parte de uma premissa de uma tecnologia, da extrapolação de uma tecnologia, e aí cria um cenário, cria um mundo possível. O impacto dela na vida das pessoas. Eu acho assim que é muito fundamental ter esse letramento para fazer cenários, né? Se existe uma tecnologia que é assim, assim, assado, e eu vejo claramente, assim, quem não tem letramento tenta criar uma visão hipotética de uma tecnologia e falta, sabe, repertório. Então é tudo isso para dizer que eu nunca falei tão pouco de inteligência artificial, que para mim é um paradoxo, assim. Que muitos anos fazia estudo todo ano de estado da inteligência artificial, falava para as pessoas numa visão de futuros, né? E aí, quando veio a generativa, né? Um dos primeiros estudos que a gente fez na White Rabbit, inclusive eu criei uma personagem que chamava Futurista Arrependida. Tem ainda publicado no Instagram. Eu acho que tem uns 2 episódios. O primeiro episódio era esse. Era assim, era como se fosse uma sala de terapia, né? Que entrava assim e eu dizia, oi, gente, eu sou Luciana. Eu sou uma futurista arrependida. Oi, Luciana. E daí eu falava assim, ó. Eu falava, que era o que eu falava, tá? 10 anos atrás de inteligência artificial. Eu e todo mundo, tá? A inteligência artificial irá automatizar as tarefas banais e será a grande emancipação criativa da humanidade. Eu falava isso daí na sketch, eu choro e falo. Eu falava isso. E agora tá aí,
A inteligência artificial pintando, fazendo, criando arte, nós aqui lavando louça. Então, toda a sketch é isso, né? Eu falo porque... E é como eu me sinto, assim. Eu me sinto uma futurista arrependida de ter feito, sabe, essa visão de futuros que foi o exato oposto, né? O que a gente tá vendo isso hoje é a profissão do design, por exemplo, sendo seriamente ameaçada. Acho que a gente tem que falar o que é, entendeu? Eu tenho muitos amigos perdendo emprego, perdendo trabalho nesse momento, né? Porque pela crise dos empregos de entrada, né? Então, se tu posiciona, né, a inteligência artificial generativa para esse trabalho, que, por exemplo, dentro da publicidade, né? Muito dos trabalhos de entrada do designer, né? Então, tu vê uma super crise, as inteligência artificial realmente fazendo filme. Essa semana eu vi que Los Angeles tá com ocupação de estúdios mais baixa que na pandemia. Tem um colapso. E uma matéria que fala assim, que a inteligência artificial está fazendo com o ecossistema de Los Angeles a mesma coisa que aconteceu em Detroit, assim, tá vendo uma cidade fantasma, entendeu? Então, isso que tá acontecendo agora. Tu quer falar? Sim, porque qual a relação que isso tem, então, por exemplo, com a graduação? Eu sou muito crítico com relação a isso. Eu acho que eu já falei aqui em algum podcast que mesmo o cinema, mas eu vou falar sobre o design, que é mais legítimo a minha fala, a graduação, os professores trabalham numa grade que tem uma paixão pelo ofício. É lindo o ofício. Uhum. É uma delícia. Eu estava falando sobre inteligência artificial numa universidade que tem graduação de design aqui em São Paulo, e aí veio uma professora falar comigo, é uma graça, adoro ela, assim, né, essa questão humana ali. Ela, eu acho um absurdo o pessoal ainda não fazer desenho técnico à mão mais. Reguatê. É lindo, é uma delícia, mas a paixão pelo ofício não dá para ter 3 semestres aprendendo ferramental. Não vou nem falar qual ferramental, mas aprender um ferramental. E é muito mais importante para conseguir sobreviver hoje, presente, nem falando futuro, a compreensão dos conceitos. Uhum. Esse assunto é bem polêmico. Eu tenho uma visão um pouco diferente dessa. Não porque seja melhor, né? Uma visão diferente. Porque eu sempre me pergunto, né? A gente tem que estar no lugar onde a gente está estando, né? Onde estão nos colocando, onde a tecnologia está nos empurrando, a gente tem que estar no lugar onde a gente deveria estar. Uhum. Então, vou pegar essa questão dos ofícios, né? A materialidade, a sensorialidade, como você falou que você gosta, né? Eu me pergunto, será que abandonar isso porque a gente está sendo empurrado para um mundo tecnológico que exige da gente outras habilidades, etc. E às vezes a gente se sente empurrado. Será que a gente tem que ir no fluxo ou a gente tem que fazer, como falava o Walter Benjamin, no contrapelo, né? Não, então, mas por isso que não tem uma. Por Não aqui, tem resposta, tá? Não. Aqui no meus questionamentos. aqui no espaço na Empathy, por que tem um espaço ali que tem uma bateria, instrumentos musicais? Por que tem grafite lá nos banheiros? Que a gente. Eu entendi isso há um tempo atrás, que a expressão e o exercício e essa experimentação é muito importante. Então, aqui o que nós fizemos? Curso de composição. Você estava falando do ambiente escolar, né? Mas igual. Eu acho que o ambiente escolar tem que ter isso, mas tem que preparar para o mundo. Né? Eu acho que o que não está acontecendo, e aí eu concordo com você, é que a gente está preparando para o ofício e o mundo mudou, né? Então, é que se você está aprendendo, você está trabalhando uma fotografia do passado que o ofício era entregue de outra forma. Eu não estou falando do uso da tecnologia. Sim. Sabe? Aquela estrela já apagou, não existe mais. Aquela forma de fazer já não é a forma que você faz a fazer hoje. Pestap e o cara já tem computador. Né? E aí você fica aprendendo o ofício ali de como manusear uma ferramenta que você demora muito mais para extrair aquilo que é necessário para a entrega, aí voltar para o Pestap que você nem vai usar. É legal, é gostoso, eu gosto disso. Acho sensacional. É legal, é gostoso e é útil, né? Porque, por exemplo, eu já cheguei, eu sou da geração sem computador, né? Que adotou o computador, então a gente viveu algumas fases. Eu já cheguei a contratar designers criativos excelentes
que nasceram sem saber desenhar à mão, mas no computador um ilustrador espetacular. E o que faltava nele? Faltava experiência sensorial para reproduzir no ambiente digital aquilo que... E ele se debatia com isso, né? Então, eu acho que esse repertório é um pouco do que ela disse. Eu tenho vontade de voltar lá para os egípcios, né? Porque e conhecer aquele repertório. Será que a vida dos egípcios, na vida de hoje, vai ser útil? Talvez não, mas o conhecimento, sim. E aí eu estou dizendo assim, essa mistura é que eu acho, minha perspectiva, né? Essa mistura é que eu acho que ela é enriquecedora. Para a gente não ficar naquele do olá ou cá, né? Ou o passado ou o futuro. Então, mas toda a experimentação que tem expressão artística, ela enriquece a forma que você entrega o seu ofício. Sim. Essa é a crença daquele espaço, por isso que a gente provoca isso. Então, o Eric toca bateria e toca bem. E assim, fizemos o quê? Curso de composição, letra, música, tempo. Letramento do ofício. Letramento do ofício. Então, a questão não é... A experimentação é extremamente importante para a imaginação. E aí, quando nós ficamos presos num retrato, uma fotografia do passado, de um ofício que não é mais entregue dessa forma, que aí acaba com a empregabilidade, formato, tudo e tal. E não só a inteligência artificial traz um risco para os grandes estúdios de Los Angeles, mas a tecnologia em si, então, com câmeras hoje muito mais acessíveis, você consegue captar com 12 bits. Então, você compra a câmera, eu e o Eric, nós estamos vendo que a gente gosta dessa parada do audiovisual. E aí, eu e o Eric, nós estamos vendo uma câmera que completinha, $2.200, é uma câmera Nikon Red, com 12 bits de profundidade de cor, que, capta umas imagens maravilhosas. Então, também o formato, e aí era uma brincadeira minha com um outro amigo, que ele está acostumado com switcher, com não sei o quê. Então, uma equipe ali para captar um podcast tinha que ter uma house com 15 equipamentos. Aí eu falei, tá, mas aí hoje nós temos o videomaker, aí tem o StoreMaker e tal. Tem o cara que vai lá e faz milagre com o celular na mão. E nós precisamos ter ali um eletricista, um técnico de áudio. Quando que nós vamos evoluir o ofício ali, o ferramental, que é uma delícia, mas só que não tem orçamento, né? Nem para reparar. Mas aí, voltando para você estava falando do ambiente acadêmico, eu cortei no meio da tua pergunta, você estava perguntando para ela a questão do ambiente acadêmico. Vocês foram para dois temas daí, né? Que, por exemplo, que é a reimaginação da educação. Então, realmente, assim, a gente vai agora para uma visão de pós-conhecimento, o que vale a pena, e essas questões que tu trouxeste sobre a lente multissensorial, que a gente fala, cante, dance, levante, bate palma, porque tudo isso faz parte do teu desenvolvimento cognitivo e da tua capacidade imaginativa, isso é uma coisa. Total. E não está, né, numa coisa binária, ou inteligência artificial ou isso. Não. São as duas coisas. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é uma questão de mercado mesmo, econômica, de empregabilidade, de entidade de classe. Nós aqui que somos da B-Design, sabe? Que tá acontecendo nesse momento e tem que ter um posicionamento claro, porque sim, num contexto que inclusive é muito maior do que as nossas profissões, é um contexto, né, onde o lucro ele realmente é uma métrica quase que soberana, quase que única. No momento que é quase que única essa métrica, se eu posso fazer, eu tinha que ter 15 técnicos, agora eu preciso de um, eu vou demitir os outros 14, ponto. É isso que está acontecendo nesse momento. Esse é o nosso retrato agora, quando a gente fala de mercado, tá? E aí tem todas as questões sociais que estão por trás disso, né? Eu continuo acreditando lá no que eu falava como futurista arrependida, que pode sim ser, né? E aí eu uso um conceito que eu uso há muito tempo nos estudos, que é o conceito de equipe centauro. O que pode ser? Em vez de ser 15 pessoas, realmente, tu tem como a inteligência artificial ser essa grande horsepower, né? Esse poder que classifica, que faz tudo muito mais rápido, que tem os recursos, que tem o input, desde que ele seja subordinado a uma sabedoria não só mental, mas a uma do coração, né? No seu centauro, o coração também, ele tá ali no centro desse ser híbrido, né? Que não é o coração do cavalo, ou é do homem, do ser humano, né? Então, assim, e isso é o que o Stuart Russell, que é uma pessoa, assim, que para mim, eu tive o privilégio de entrevistar ele. Ele é considerado um dos principais intelectuais da inteligência artificial, né? E aí eu, nerd que sou, estudei pra um cacete pra entrevistar esse cara, né?
E aí, eu acho que uma coisa que mais me irrita nesse momento, nessa discussão, é a profundidade de um pires. Então as pessoas ficam, ai, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ai, mas temos que ver que a inteligência artificial pode ser incrível. Veja aqui os apps. Sabe, quando nós estamos falando de uma coisa que é uma disrupção para toda a humanidade, impacta a economia, impacta a empregabilidade, e gerando impacta seguidores, a educação, né? Esse que é o problema. entendeu? E a gente tá lá, sabe, batendo palma de foca por uma discussão que é a profundidade de um pires, que não tem visão sistêmica, que só fala o quê? Faz isso aqui para tu te manter atualizado. Esse discurso do se manter atualizado é muito nocivo, gente. E é o discurso das tendências, né? É o discurso que te mantém na rodinha do hamster, gerando um museu de grandes novidades. Porque daí tu não vem me dizer que todas essas reproduções são novidades, gente. Aí respeita meus cabelos brancos que estão pintados aqui embaixo do azul, tá? E aí, para concluir, então, né, essa questão da inteligência artificial propriamente dita, né? Eu continuo acreditando disso numa visão de equipe Centauro. Só que o seguinte, tu vai estudar o Stuart Russell, ele tá há 40 anos estudando isso. Ele tem uma posição, ele tem um projeto que ele fala, ele chama de máquinas humildes. Que tu não tem como criar um large language model que seja safe. Ele mostra lá para mais B que não tem como, justamente por causa do que está acontecendo. Os inputs, a falta de ética na questão dos direitos autorais. A invenção, né? Exatamente. Ela inventa. Mas que é possível, sim, criar uma máquina que esteja subordinada à sabedoria humana, digamos assim, né? E que é o que na ficção científica, o que acontece sempre, gente, a máquina não se desliga. É o que acontece hoje com os algoritmos. O algoritmo tá lá, é uma inteligência artificial programada para que tu fique o máximo de tempo numa plataforma. E se qualquer coisa que saia disso, ela vai, desviar. Vai te cercando, né? Porque ela quer chegar no objetivo dela. Não tá programado lá no código dela. Respeite o tempo das pessoas. As pessoas estão doentes. Não faça isso que fulano pode cometer suicídio. Não tá. Só tá lá. Mantenha a pessoa conectada. Olha isso. Que loucura. Eu vou primeiro falar de uma, depois eu vou entrar nesse tema aqui, que é o que você falou. Mas a complexidade do contexto tem diversas lentes com a questão. Tem os profissionais cada vez mais atuando no gig economy. Então, sim, tem tudo isso. Então, assim, você contrata um profissional, e falando da B-Design das empresas, do ponto de vista das empresas, você tem um profissional contratado que ele está trabalhando para 4 empresas. E aí você fala, putz, né, tem uma super entrega, mas... E aí, para quem já fez freela, sabe que se contratar um freela é o cara que vai trabalhar num horário que ele não está ali 100% entregando aquilo. Então você tem essa complexidade dos profissionais sendo uberizados, porque eles querem ser uberizados, porque agora eu trabalho na praia, amanhã eu trabalho na montanha, depois eu trabalho onde eu quiser. São convencidos o tempo todo de que ser isso é estar no hype, né? Isso é o hype, o nômade digital, não estou criticando, estou falando que é um fato, o que nós estamos vivenciando isso, e legal, né? Ok, que eles estão conseguindo viver dessa forma, trabalhando para muitas empresas e vendendo todo o tempo da sua vida, sendo produtivos, né? E não experimentando, que é outra história que nós falamos aqui, da experimentação, do convívio e tal, a história toda. Então, tem outras questões que também envolvem essa complexidade, que também, assim, um profissional trabalhando para 3 empresas, ele está ocupando mais 2 vagas que não é só a dele. E entregando num tempo que tem qualidade, usando... das implicações sistêmicas. Total, sistêmico, né? Total. E aí junta num período com inteligência artificial, não é uma... A resposta não é tão simples, né? Igual não tem resposta simples para problema complexo. Joana Meis, nós temos que ficar com esse problema, entende? Isso é também ir além da profundidade de um pires. E nós vamos ficar com este problema... Né? Ele tem múltiplas implicações sistêmicas, né? O que eu sinto, assim, é que tem algumas questões que são prioridade por uma questão de segurança. Nós estamos, nesse momento, colocando nossas crianças, nossos adolescentes em risco. Ponto. Nós estamos, nesse momento, fomentando uma pandemia de saúde mental. Ponto. Isso é fato, vão de ciência, gente. Entendeu? Não, e empírico, né? Nós estamos vivendo isso e vendo acontecer. Então, assim, todo mundo ressoa com essa verdade porque está vivendo na sua vida. Entendeu? E aí entra num tema maluco, né? Que quando você vive um ser produtivo,
você quase vira uma máquina, né? Numa analogia de uma máquina. E aí, às vezes, a gente esquece de dar bom dia, né? A gente não. Eu vejo que pessoas esquecem de dar bom dia. Quando você abre a porta do carro para uma pessoa entrar, as pessoas se surpreendem e falam: Nossa, como assim abriu a porta tal? Aí é o reencantamento, Gabi, que você estava falando. Então, quando você vivencia tão produtivo, tão aficionado, tem que entregar, rodar, aí você perde uma coisa que... Ontem eu vivenciei uma coisa, que aí eu... gosto de prototipagem, impressão 3D, e além das que tem aqui, tem meia dúzia que tem em casa também. E eu faço um trabalho para o Senac de imprimir toy art para eles e tal, e fiquei em casa o dia inteiro imprimindo lá, fiquei imprimindo. E aí a Maitê fala: pô, eu adoro ver isso daí, porque a máquina tá trabalhando. Então, aí ontem eu falei para ela: ó, eu recebi aqui notificação no relógio que acabou a impressão, você aperta lá para imprimir de novo, ver se tá tudo certinho lá. Ela falou: porque tem que tirar, né? Tem que tirar os bonequinhos para poder mandar de novo, mas ela já sabe colocar lá para imprimir. Ela falou: ó, ele mandou uma foto do celular e tava escrito assim: só um pouco de TLC e eu estou pronto para imprimir mais 1000 impressões. Aí eu, TLC, ela falou: não entendi o que é isso. Sem dúvida, eu peguei no ChatGPT e escrevi: o que é isso? Ele falou: modelo da minha impressora, o que era TLC, e aí ele ainda fez um manual com um checklist do que eu tinha que fazer para que é o TLC. E aí, sabe o que é o TLC? Tender Loving Care. Só precisa de um pouco de cuidado e carinho. Aí, a máquina mandou precisa de um pouco de cuidado e carinho. Então, assim, nós estamos vivendo uma robotização do ser humano e as máquinas simulando que ela precisa de carinho e atenção. É o Her. Her. Tá acontecendo agora. Entende? E as pessoas ainda têm isso como imagem de futuros, sendo que é o nosso presente. Isso hoje é uma grande confusão também. E muita coisa que as pessoas têm como imagem de futuros e é o nosso presente. E elas não conseguem imaginar o futuro porque elas estão presas lá no presente, na imagem de futuro De Volta pro Futuro. Que De Volta para o Futuro é um filme de 1985 que se passa em 2015. Em 2025, a gente acha que 2050 vai ser igual a isso. Gente, é muito crise da imaginação, desculpa. Falta um pouco. Sério, sério. E aí a gente vê exatamente esse tipo de coisa acontecendo. E eu entendo que, assim, o quanto de sofrimento a gente ainda precisa passar para que exista uma mudança sistêmica. É isso que eu fico me perguntando. Porque, assim, eu vejo bem, nos rolês que eu faço, eu fiz agora, né? Ontem, fiz um exercício que eu amo fazer, que é Notícias do Futuro, né? Que a gente pede para as pessoas criarem notícias que elas querem ver. Aí um parceiro nosso, o Ludifica, criou uma interface que daí aparece assim, daí a gente bota lá, por exemplo, né? Hoje seria 16/10/2035. Aí a gente faz aí tu vai colocar lá, né? Designers recebem direitos autorais por seus trabalhos imputados no ChatGPT. Tu quer ver essa notícia? E aí essa inteligência artificial, a gente imputou lá com algumas pesquisas, ela já redige a notícia. Então as pessoas fazem ali na hora, a gente bota no telão, elas veem a sua notícia e já tá escrito. Gente, isso tem um impacto das pessoas, é muito legal. É muito legal. É uma coisa que tu sabe, Gabi, a gente fazia lá o workshop com post-it, demorava 2 semanas para classificar um negócio, não sei o quê. Tem que fazer a interpretação do post-it. Agora, há um mês atrás, também fiz para o Sebrae um workshop do Questione o Futuro, que é um workshop da Lente da Ousadia, que a gente só faz perguntas. Pergunta, são várias, enfim, a facilitação lá, faz 3 rodadas de perguntas. Aí ele pega as perguntas e mostra na tela. Aí a gente também tem um agente que clusteriza as perguntas. Então a gente mostra assim, né? Eu fiz num grupo lá grande, 100 e poucas pessoas, ele clusteriza e ele já coloca ali os temas que as pessoas falaram. Clusteriza, faz affinity e ainda interpreta. É maravilhoso. Eu acho assim, eu fico, uau, que demais. Porém, o que acontece na prática? O cliente quer pagar menos, porque não precisa de 5 pessoas mais para clusterizar os post-its. Entendeu? Então, assim, é isso que esse é o impasse. Você joga contra você mesmo, né? Exatamente, é o impasse que a gente está vivendo. A gente, quando começou o White Rabbit, vendia curadoria de festival de inovação. Acabou esse mercado, assim, no sentido, assim, né, de cobrar. A gente fazia uma pesquisa, a gente fazia, sabe, assim, metodologia de pesquisa. Hoje tu tem cobertura dos festivais de inovação, né? Aí tu vai fazer relatórios customizados, mas, assim, aquilo que a gente fazia não tem mais. Tem relatórios ad hoc, de estudos ad hoc. Tá desse tamanho com esse mercado, porque tu tem muito estudo gratuito,
Tu baixa qualquer coisa, tu pergunta no chat GPT qual é o futuro da alimentação, lá ele te gera 5 coisas, tu acredita naquilo ali. E quer saber, eu também não tenho mais tempo mesmo. Meu chefe não quer saber nos próximos 5, 10 anos, ele quer saber desse ano, então também não me serve muito. Então percebe que assim, tem possibilidades incríveis, mas tem também a gente tá tomando, a gente tem uma doença chamada aceleração. A gente tá tomando um remédio para acelerar mais ainda. Você que vive essa experiência de falar de futuros há muito tempo, você tá vendo piorar ou melhorar? Em que sentido? O contexto, né? Você vê o contexto, porque você fala, a gente precisa pensar no futuro para pensar de forma sistêmica e para que a gente tenha futuros melhores do que a gente vive hoje. Os futuros de 2025 são melhores que os futuros de 2000 olhar o reporte. Nós estamos piorando para frente ou nós estamos olhar o melhorando? reporte, é igual ao horóscopo, você não pode ver. Né? Exatamente. Não, aí eu vou te mandar lá para lente pluriversal, né? Onde a gente vai fazer o seguinte: na lente pluriversal, a gente faz um exercício de reconhecimento e viés. A gente reconhece, né? Exatamente. Tudo que eu for falar, eu vou falar a partir da minha experiência, né? E eu vou se enviesar completamente, da natureza, né, da nossa interpretação enviesar. Então eu te digo assim, os futuros que eu vejo hoje, eles são muito diferentes do que eu pensava, por quê? Para mim é o cenário que eu faço, que eu digo para mim que é o que mais me mantém, assim. Eu falo para as pessoas assim, ó, eu quero 2055. Sabe qual é a imagem que eu faço? Eu daqui a 30 anos, nos meus 30 anos, tá? Eu com 76 anos, eu quero sair do meu quarto, chegar na minha cozinha, abrir a torneira e sair água potável ininterruptamente. A um preço acessível. É isso que eu quero para mim daqui a 30 anos. E eu não vejo esse cenário como provável. Não vejo. Minha opinião, tá? Sim. Vejo ele como mais improvável, né? Eu sinto assim que todos os serviços básicos que a gente acha que é isso aí, que é lei da natureza, tem internet, a infraestrutura da internet é pífia. Tem muitos estudos que mostram que a infraestrutura da internet é extremamente frágil a eventos climáticos extremos. Extremamente frágil. Né? A gente acha que luz elétrica a gente requer recurso natural que nós estamos comendo, não é infinito. Basta uma chuvinha que a gente viu o que acontece. Não é infinito. Não, quando teve o primeiro ciclone lá no Rio Grande do Sul, eu fiquei 4 dias sem luz. Eu pirei, não sei se tu lembra que eu fiz os conteúdos. Eu falei, gente... Em 3 dias, tu não tem mais dignidade. Teus filhos já estão sem banho, tu não sabe o que fazer, tu já tá desesperado, tu já tá, sabe assim, em 3 dias, colapsa a tua saúde mental. E a gente tá aqui. Então, por isso que fala assim, melhores ou piores, sabe? Eu sinto cada vez mais assim, tá? Eu comentei até uma coisa que eu tô recentemente, assim, também começando a conseguir falar, mas que foi muito forte pra mim, que foi o seguinte: no ano passado eu perdi meu pai. E eu fiquei 5 meses, né, falando com ele no hospital, ele já tinha câncer há muito tempo e tudo mais. Mas eu me sentava com ele lá, ficava horas lá com ele, né, sentada. Às vezes ele tava dormindo, eu ficava olhando ele na cama, assim. E eu ficava pensando, esse futuro eu quero pra mim. Eu quero ter um plano de saúde num quarto, recebendo os cuidados, né, com os filhos em volta, com a mulher em volta, com os netos em volta, sabe, podendo dar uma dignidade. E eu penso, e aí eu comecei, né, dentro do processo, eu sabia que eu ia perder meu pai, comecei a pirar também, porque eu pensava assim, não vejo esse futuro pra mim. Os planos de saúde estão prestes a quebrar, a gente sabe? Como que vai ser, Ou gente? nos colocar pra fora, né? Exatamente, né? Então assim, ou exatamente, a gente vive a distopia Jogos Vorazes, que é assim, gente, eu vi essa semana, mandei pro meu irmão, uma matéria que eu tive um ataque de riso de nervoso. Eu tenho um meme que ele fala assim, que é assim, eu tô rindo... assim, tô rindo, mas não sei se é o caso. Esse pra mim, assim, é um estado pra mim. Eu fico lendo, eu começo a rir assim. Tu pode saber. Um banquete que aconteceu, aí tem a foto do banquete, completamente Jogos Vorazes, gente. Que era com o Trump, os Big Tech Lords... E a elite lá em Londres, né? Eles num banquete, os garçons, aquela coisa assim, tipo, né? Eles num palácio, literalmente num palácio. E eu olhando eles aqueles, e eu fui assim, eu disse, gente, olha o mundo do jeito que tá. E essa gente tá aqui fazendo banquete real. Mais Jogos Vorazes que isso não fica, realmente, sabe? O que Douglas Rushkoff fala, né? Que os caras estão lá fazendo bunker. E aí vai ficar sem água, o que importa pra eles é ter água pra eles no bunker. Então, entende? Eu cada vez mais... É o famoso ditado,
se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Exato! Então, cada vez mais eu incentivo as pessoas a pensar futuros, tá? Que são os que a gente quer. Os que a gente quer. Ninguém quer um futuro, tá? Que eu pelo menos não conheço pessoas que queiram. É o seguinte, é assim, eu quero largar aqui meu marido, eu quero ter um avatar que seja meu marido e eu quero viver nesse mundo distópico, frio, gelado. Entende? Por isso que, inclusive, né, no livro a gente fala vislumbrar futuros que desejamos viver. Quem quer viver num futuro distópico? E o que a gente tem hoje, a gente tira como se fosse dado, e não é. Muito do que a gente precisa fazer de imaginação de futuros é para preservar o que nós temos hoje. E a partir disso, a gente, então, gerar dignidade para que todas as pessoas possam ter. Porque quando eu falo a gente tem hoje, a gente quem? Nós aqui, né, gente? Porque tem 100 milhões de pessoas no Brasil que não tem saneamento básico, sabe? E a gente, de alguma forma, no pacto social, a gente se anestesiou com isso, né? A gente achou que isso é normal. Então, o que eu gostaria, né, o meu viés o que eu gostaria é que a gente se ressensibilizasse, se reencantasse com a ideia de um mundo onde as pessoas têm saneamento básico, e com isso a gente tem menos violência, e com isso a gente tem, sim, existe a solução para todas as questões que a gente precisa, gente, existe ciência. O que eu penso, assim, é o meu, digamos assim, o que me sustenta, né, assim, do ponto de vista, assim, anímico, é pensar isso, né? Inclusive, eu brinco até com as crianças. A minha filha, a Aurora, ela diz, mamãe, você vai falar de nós hoje na palestra? Porque eu sempre falo, porque tantas vezes, tanto eu me imagino conversando com eles, né? Como quando me bate a paura, né? Do que vai ser a vida deles, né? Eu penso assim, bom, eu encontro a paz pensando que eu tô dando o meu melhor, sabe? Que eu tô usando meus espaços para achar as brechas, para fazer as pessoas trocar de lente, para mostrar que é possível, para usar as lentes, né? De uma visão que a gente possa se reencantar com esse mundo. E aí tá bom. Que é o que a gente pode fazer, né? Cada um fazer a sua parte. Não é? No final é isso. Entende? Estamos aqui. E tem muita gente que não faz a sua parte e fica falando que os outros têm que fazer também, né? Exato. Então a gente também voltar para esse tribalismo, né? Onde a gente olha mais pro próprio umbigo. Isso também é a lente pluriversal. Eu aqui, o que eu posso fazer? Né? Por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, como você faz para trabalhar com propósito? É uma ideia também que eu acho que foi muito ingênua, sabe? Trabalhar com propósito, com empresas incríveis. E eu falo, gente, quando tu consegue ajudar teu colega a não ter uma crise de pânico, tá? Ajudando ele num prazo, tu tá fazendo futuros, entende? Tu não tá sendo futurista, não tá usando metodologia de futuros, mas tu tá sim contribuindo, sabe? E isso é perspectiva sistêmica. Se eu estou, né, operando pela saúde do sistema, eu estou sim influenciando o sistema. Isso é a natureza, né? Enfim, então eu acho que esse reencantamento, ele vai precisar vir com uma ressensibilização, né? E que eu acredito que vai vir com a dor mesmo, né? Que eu acho que a gente tá agora na permacrise, elas tendem a se agravar nos próximos anos, né? Eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham comigo. De verdade, gente, eu acho que da porta para fora, tudo vai piorar. Eu tenho um amigo que fala que crise não acaba. Nenhuma crise acaba. Não acaba. Não, por que param de falar sobre a crise? Então, como assim? Porque vem uma nova crise. Sim. Isso serve para a imagem de uma empresa ou para tudo. A gente não vai falar de futuros agora, porque a gente está muito impactado com o tarifaço. Eu tenho vontade de dizer amor, permacrise, resiliência. Você tem que ser capaz de pensar futuros agora, é o mais importante. Com tarifaço cria um monte de oportunidade. Cria um monte de oportunidade. Eu estou na CCBC, que é Câmara do Comércio Brasil-Canadá, e o tarifaço ajuda a CCBC, porque o imposto que o Canadá recebe, o Brasil também recebe. Tarifaço, né, na verdade. Que o Brasil recebe, o Canadá também recebe. E o Canadá compra muito dos Estados Unidos, 50% da importação é dos Estados Unidos. E só que, por exemplo, suco de laranja, que a gente já falou bastante, compra do Brasil e vaza nos Estados Unidos e vende lá. Pô, olha que oportunidade que tem. Vai chegar com mais olhar o copo meio cheio, né? Encontrar o caminho. E aí, como que tu prospecta futuros, né? Tem um monte de ferramentas na reimaginação radical e em toda visão de estudo de futuros. Só que isso é uma mudança cultural. E toda mudança cultural
né? Requer tempo, tudo isso que a gente já sabe. Acredito no poder da arte, do design, da criatividade, tudo isso. Mas não naquele lugar da positividade tóxica, sabe? Talvez num lugar da gente se ressensibilizar o quanto a gente precisa trabalhar no agora pra gente ter água na nossa cozinha daqui 30 anos, gente. Entende? Então, assim, é nesse lugar, sabe? Que E é muito louco você falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala de imaginar futuro, a gente pensa num espaço Jetsons, né? Porque estamos com a nossa mente colonizada com ideias de futuros. É o primeiro capítulo da reimaginação radical. A primeira coisa que a gente precisa se livrar dessas imagens de futuros, entende? Porque elas primeiro não foram pensadas nem por nós, nem para nós. Isso nós do sul global, a gente tem que ter um mínimo de dignidade aqui. Sabe, às vezes não tem vontade de dizer assim, sabe assim, quando tu fala aquela amiga que tá, né? Tipo, já passou a linha da dignidade com o ex, dá vontade de ser... Fala, amiga! Amiga! Foco aqui, sabe? Eu tenho vontade de fazer isso muitas vezes com os nossos empresários aqui. Foco aqui! Vamos pensar nas coisas que são feitas por nós e para nós. Então, eu queria pegar uma carona nisso que você tá falando. Tem muita gente ainda vê futurismo como... o futuro, né? A visão de futuro como um sinônimo de ser vidente ou de previsão mística, né? Perfeito. Tem uma história boa dela. E você falou... Então, assim, primeiro, como é que você desconstrói esses estereótipos? E segundo, né? Você falou dos vieses, né? Quais são os vieses mais perigosos para as empresas quando elas pensam essa questão de futuro? Para mim, o maior perigo que a gente vive hoje se chama ganância. Porque, né, a gente vive um mundo onde a gente, no final das contas, gente, tem custo fazer a transição. Para isso, a gente vai ter que, né? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? A gente sabe onde está o dinheiro. Então essas pessoas vão ter que admitir por alguns anos ganhar um pouco menos. Não. E a gente sabe, realmente, quando vem um C-level, eu falo, eu sei, ele sabe que se ele reportar lá na sua projeção, que no ano que vem, gente, no ano que vem a gente vai lucrar a mesma coisa, a gente não vai lucrar mais. Nosso plano para o ano que vem é lucrar a mesma coisa, porque a gente vai gerar um resultado que a gente quer investir na nossa transição energética. Caia nas ações dessa empresa. Os acionistas não vão querer. É o que fala a questão do decrescimento. Então, percebe que como a importância da mudança cultural. Então, a ganância, para mim, é assim, ó, gente, é uma coisa assassina no mundo de hoje. E esse lugar que interdita a gente falar sobre outras métricas, né? Porque daí não é sério. Então, isso eu considero perigosíssimo, assim, ó. É uma coisa serial killer, assim, a ganância, porque ela foi normatizada, né? E tem uma base também de competição, né? No meu livro... Mas isso tem a ver com a ganância também. A base é a ganância. Eu quero mais, eu preciso, né? Então... Não, e para eu ganhar, você precisa perder, não tem colaboração. Né? Exato. Então, isso para mim é a coisa mais perigosa. E o que era a segunda coisa que você falou? A segunda era quais são... Fala da ganância, me dá medo. Quais são os vieses mais perigosos? A ganância para mim. A questão da ganância. É a questão da ganância. Não, e a outra pergunta era como é que você... combate os estereótipos de vidente, né? O vidente. Tá, vamos pro vidente. Primeiro, eu não combato, porque a visão da vidência, do oráculo, eu considero como perspectivas legítimas de muitas culturas. Positivo. Né? Quando a gente vai falar assim... Então, assim, a gente combater como tudo que não é comprovável na nossa ciência materialista como algo que deve ser combatido... É uma perspectiva hegemônica, branca, ocidental. Ou tu vai dizer para uma pessoa de terreiro que o cigano não falou nada. Para ela é uma visão real, uma vivência. Então eu não combato, essa é a primeira coisa. Agora sim, eu considero que inclusive tem uma violência, né? Primeiro que é uma ignorância. Então quando a pessoa ela fala esse negócio de vidente, ela porque fala ela não sabe minimizar ela não sabe que existe uma ciência. Que o futurista ele não está prevendo nada. Ele está... usando métodos científicos que existem há mais de 40 anos, tá? Então, essas pessoas... Falta letramento, primeira coisa. Né? E aí, quando falta letramento, sempre respiro lá, vamos lá, gente. E aí eu me vejo no mesmo lugar de 20 anos atrás, quando os diretores executivos se levam e falavam pra mim, internet é coisa de jovem, isso aí não vai pegar. E tava eu lá, respira, vamos explicar o que é a internet. Tô nesse mesmo lugar, dizendo, respira, existe sim, deixa eu te mostrar estudos de futuros, tá? Existe, tem como. Estudar futuros é uma coisa que é possível, não é uma coisa de se prever, não é... Então tem uma coisa muito mal, né, resolvida aí. E aí tem uma história que eu acho maravilhosa, é o seguinte, né? Primeiro esse ano, depois do assistir CW, a matéria que sai no Fantástico da Amy Webb, que é considerada a futurista mais conhecida aqui no Brasil, embora o que ela faça
É um estudo de tecnologias emergentes, não é necessariamente também esse escopo que a gente está falando aqui. Sai lá no Fantástico, né? Vidente conectada. Foi assim que você vai matar. Então, lá. Então, quantos milhões de brasileiros tiveram seu primeiro impacto com uma profissional futurista nesse lugar? Vidente conectada. Realmente, sabe? Eu acho assim, eu não consigo imaginar outra coisa que senão ignorância mesmo, sabe? De uma pessoa falar um negócio desse. O trabalho da Amy Webb, por exemplo, tem um trabalho todo científico, enfim, tem críticas, tem elogios, mas com certeza ela não é uma vidente. Então eu acho que é pura ignorância mesmo, tá? Mas aí eu falando com a Rosa Alegria, né? Que é uma das futuristas assim, pioneiras do Brasil, ela fez um mestrado lá em Houston de estudos de futuros lá nos anos 90 e tal. Amiga querida. Maravilhosa. Ela conta, eu falei pra ela, Rosa, tu tem que fazer um stand-up disso. Que ela conta enquanto 30 anos atrás as pessoas contratavam ela achando que ela era astróloga. Entendeu? Que é só isso que pode realmente, só isso pode existir. Então eu acho que tem uma coisa assim até pra gente. Por isso muitas vezes eu gosto do humor mesmo, sabe? Vamos dar risada então disso, sabe? Até dessa falta de letramento das pessoas e da falta de respeito também com culturas que acreditam, sim, na clarividência, né, na possibilidade. Quem aqui. A gente está falando no último capítulo da Reimaginação Radical dos Sonhos Lúcidos. Tem inúmeras histórias de sonhos premonitórios. É isso que também a gente fala quando a gente se propõe a pensar em outras possibilidades de tempo, né? Que existem, sim, eu acredito, outras dimensões de realidades na qual o tempo não é essa linearidade que esse nosso corpinho aqui processa. Existem outras frequências, sim, onde o futuro pode ser também, né? Ele também está presente, né? Nessa espiral do tempo. É um mistério isso. Mas eu com certeza não digo que não existe, né? Quem aqui nunca foi numa vidente que te disse exatamente uma coisa que aconteceu na tua vida? Tem inúmeras histórias disso. Então a gente vai dizer o quê? A gente vai ser essa ciência materialista, vai dizer isso não existe. E essa cultura também nos informa sobre como a gente reage ao futuro, né? Porque muitas vezes... O que eu não explico não existe. Né? O que eu não explico não existe, exatamente. E aí é uma postura violenta em relação a esse grande mistério que é o tempo rei, né? Como não é curiosa, a turnê né? do Gilberto Gil, né? O tempo rei. Tem um coach que eu vi em várias apresentações que é: a diferença entre o design e a ciência está fundamentada no fato que o design lida primordialmente com o que ainda não existe, enquanto a ciência explica o que já existe. Os cientistas descobrem as leis que governam o mundo na realidade atual, enquanto os designers inventam um futuro diferente. Da Gianni Lidica. Já ouviu isso? Já. Quem falou E isso? aí? Não concordo. E aí? Eu acho que tem muita ciência que fala sobre o que não E aí? existe. E aí? Ó a polêmica. Então, mas eu vejo isso em apresentações de designers também, que aí é uma história que... Nossa, tem que estudar melhor. Depois me passa essa ref, mas assim, a princípio, a ciência dos estudos de futuros vai estudar aquilo que não existe. muito respeito e admiração, Imaginar. sabe? Então, assim, eu também Né? admiro e respeito, não dá pra essa afirmação e os designers inventam um futuro diferente. Ainda mas termina diferente com uma... do quê? Isso é a perspectiva universal então. também. Diferente do quê? Tu tem que te revelar. Porque quando tu diz assim, os designers fazem diferente, tu tá te referindo a algum padrão. Diferente do quê? E se tu não revela esse padrão, tu tá de novo numa perspectiva única. Por isso que na ciência dos estudos de futuro se convencionou, né? Falar futuros no plural. Justamente por causa disso. Porque quando eu digo assim, o futuro será assim. O futuro para quem? É sua perspectiva, seu viés e tal. Mas era esse tema aqui que eu queria falar quando nós estávamos antes conversando ali atrás. O tema polêmico. O tema polêmico era esse. Eu tô apaixonada por esse match de design com futuros, de designers futuristas designers. Eu acho que inclusive, eu vejo com esperança, aí falando bem também, agora falando de mercado, tá? Eu vejo que sim, inclusive pode haver um mercado para os designers que se capacitam nas práticas e nos estudos de futuros. Por quê? Porque eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai abrir a mente, não é possível, gente, das empresas e vão ter que fazer planejamento com cenários. Eu acho um absurdo uma empresa fazer um planejamento. Isso é querer prever? Não tem plano A e plano Não B, tem um né? cenário, não tem dizer assim, olha, exato, não tem um estudo, gente, se for pra cá já é esse jeito, né? Não tem inteligência antecipativa. Inteligência antecipativa é um hub lá no Rio Grande do Sul, na URGS, que é pioneira no Brasil, trouxe isso pro Brasil há muito tempo, que ajuda as empresas a tomar melhores decisões. E aí, o que eu acho?
vai precisar de designers para fazer esses cenários. Como diria o Garrincha, vai combinar com os russos para o Tem que futuro ser combinar assim? com os russos. Então, assim, eu vejo que design de cenários, design de cidades inteligentes, em colaboração com ONGs, governo, tem mercado para o designer futurista, para o futurista designer, sabe? Para marcas, nós vamos ter que reinventar essa jornada aí de marcas. Gente, esgotou esse modelo do século XX, né? Então, tem oportunidades para designers futuristas designers, para desenhar jornadas de marcas, né? Cross-channel, dentro de uma nova realidade, dessa Opa. realidade. Bora juntar os designers da B-Design para Sabe? pensar esse futuro Eu de acredito nisso. Só que ainda Bora? nós estamos no Bora. meio da desconstrução. Então, porque quando nós fizemos aqui o workshop da reimaginação radical com a Lu, ainda tinha essa história, sabe, da negação. Eu achei que ainda tinha, né, por mais que as pessoas foi cheio, todo mundo, né, teve uma mas eu acho que, presença legal. acho que não é nem... A gente continuar nessa pauta, porque Eu acredito, gente. nós podemos trazer para uma outra, né, uma nova realidade, uma nova Isso. reimaginar, porque não se trata do ofício, que é uma delícia. É outro trabalho, É outro gente. trabalho. Mas é só fazer essa. Também na educação, a gente vai precisar de designers, futuristas, designers, para ajudar essas pessoas a serem capazes de imaginar, prospectar, projetar, enfim, futuros, antecipar, inteligência antecipativa. Precisa muito do pensamento a do gente design. a gente teve um papo aqui com a Gisela falando sobre educação, e ela falou um negócio muito interessante, né? Ela recebe por isso que eu te perguntei antes se você estava mirando na formação mais básica, né? Porque ela disse, eu recebo as pessoas na universidade já deformadas. Sim. Deformada no sentido assim, Sim, já com uma visão única, é muito assim. difícil mudar Linear. a perspectiva da pessoa sobre Isso. novas realidades neste momento, quando ela já está lá no final da formação. Uhum. E deveria ser muito mais fácil você começar a trabalhar isso muito cedo, né? Essa capacidade de imaginação de futuro, essa visão sistêmica. Eu tô acreditando nisso, tanto que até vou comentar aqui com vocês e com vocês que estão nos assistindo, que a gente tô desenhando com o Teach the Future essa visão de como que a gente... Porque eles lançaram uma pesquisa que eu recomendo também todo mundo conhecer, que chama Da Futurofobia à Futurotopia, né? Que vai fazer uma investigação sobre o que os jovens pensam sobre o futuro, e nós estamos aí na futurofobia, eles têm razão de estarem com medo do futuro, né, por toda a questão da permacrise, né? Mas como a gente conduz eles para a futurotopia, para essa ideia do protagonismo, para eles criarem essas profissões, assim como lá no começo da internet, né? Não tinha profissão de social media. Tinha que ficar explicando, não, estamos nesse mesmo momento. Não tem essa profissão aqui no Brasil, sabe? Demanda lá no LinkedIn designer de cenários de futuros, mas vai ter. E nós vamos ter que criar isso. Então, eu tô nesse trabalho com o Teach the Future para a gente usar a reimaginação radical. Como é que, através das práticas da reimaginação radical, a gente ajuda os jovens para chegarem nessa formação, né? Ou também os jovens que já estão ali na faculdade, né? Gen Z, a segunda leva dos Gen Toda vez que Z. você fala de Gen Z, pra mim eu já tô tudo velho. Esse pessoal. Não, eu pessoal tá também. Mas por isso que eu me dou bem com eles, porque eu sou a tia louca, gente. Eu sou a tia louca, entendeu? Que canta umas histórias boas. E eu acredito neles. Eu realmente acredito nos jovens. Eu tô também me preparando pro Miguel, a Aurora ficarem adolescentes, né? E eu acredito, assim, é muito legal, assim, é muito emocionante, sabe? E a reimaginação radical também tá começando a ser agora utilizada por professores. E aí eu também estou recebendo feedbacks muito legais, porque isso mostra na pesquisa do Teach the Future. Todo medo que eles têm, eles também querem se engajar para alguma coisa. Eles estão precisando, gente, da nossa mentoria, da gente dizer, tem um negócio aqui, ó, estudos de futuro, embora, dá para fazer, isso aqui é bom para ti, vamos estudar? Eles vão, só que realmente para eles olham para frente, eles só veem colapso. Entendeu? Qual que é a proposta para B-Design? Você falou, vamos fazer... Juntar os designers para pensar o futuro... O que ela propôs ali. Das marcas. Né? Eu, desde o começo ali na B-Design, com a Gisela Schuzinger, né? Pra a gente falar Gi, que alguém tá assistindo sabe quem é a Gi. Quem não sabe quem é a Gi, assista o episódio da Gi. Boa. E aí a minha ambição era levar o design para a cadeira do marketing dentro das universidades, né? Do marketing,
administração de empresas para que Então, transversalizar, né? transversalizar. Aí agora, no nosso papo, eu já estou pensando, putz, será que nós temos que colocar na pré-escola, no ginásio? Em que ponto nós temos que colocar para desse papo nosso aqui? Como que nós podemos influenciar na grade para também não chegar deformado, como você disse, e como a Lu disse, como que nós podemos, né, além de avançar para gerar negócios, que é para administração, marketing, quem contrata os designers, também para os jovens Para deixar um legado, né? Não, para os jovens chegarem também, entender um pouquinho mais do que é um processo de design. Vamos discutir isso aí. Isso é muito legal. Não, nós não Vou vamos falar um discutir nada agora, porque eu já acabei hoje. de olhar o horário Não hoje. e eu já tenho que ir. Não hoje. Gente, passou, não tô acreditando. Quanto tempo deu aí? Passou muito rápido. 1h40? Sim. Jesus. Nós Que estamos delícia. 4h20, gente. Então fala do seu livro. Pessoa... Fala do seu livro. Vou dar o meu livro, esse é o momento jabá. Que nem é o livro, isso aqui é a caixa, edição limitada você vai receber. Ó. Com a arte do nosso designer, André Barbosa, que não é só uma ilustração, gente, faz parte de todo o conceito. Toda a construção do Toda a conceito do livro. construção. Tá aqui os objetos. Passa pra cá o teu livro que eu também quero. Então você vai receber o meu livro. Eu quero trocar as lentes. Trocando a lente. Bom, Mas o meu não veio com essa caixa maravilhosa, hein? Pensamento estratégico. E Essa é isso, caixa gente. rasa, é lindo demais. É lindo, Tem gente. pôster, adesivos, eu já recebi. É para realmente a gente também se reencantar com a beleza, né? Como que a gente, os designers, pode ajudar demais isso. A gente precisa reencontrar a beleza de cenários futuros onde a gente queira viver, O encantamento, a beleza. Pô, quem é que vai fazer isso, gente? São vocês, designers. Vocês, designers. Venha Então, para os estudos de futuro. Pra gente finalizar, qual que é o legado que a Lu Bazanella gostaria de deixar para o mundo Olha, para as gerações do futuro? Aquela assim, ui, tô toda arrepiada. O que eu gostaria, né, gente, assim, tem uma coisa bem humilde que eu sinto ultimamente, assim, que eu gostaria, sabe, de me manter saudável e conseguir me sustentar para continuar fazendo o que eu faço, que eu acredito muito mesmo, que as pessoas, quando colocam futuros na mesa, elas tomam melhores decisões no presente. E eu sinto que as pessoas ainda têm dificuldade de entender isso, até por uma série de questões, assim, sistêmicas, né? Então, eu quero, assim, sabe, tipo, quero conseguir ficar firme e forte aqui para poder continuar fazendo. E o legado é assim, eu trabalho muito com letramento, né? Não foi uma escolha, foi sem querer, assim. Eu não rezo para convertido. A coisa que mais me falam é assim. Então, Lu, olha só. A gente adorou, foi no teu workshop, porém, nossos clientes aqui, eles são super caretas, são super conservadores. E eu falo, me dá os caretas conservadores! São eles que eu gosto. Porque eu gosto deles mesmo. Eu realmente, assim, até por essa integração com o passado e tudo, eu quero falar com as pessoas, né, que realmente quero Não tem essa lente ajudar aí. esse lampejo futurista acontecer, né? Eu acredito nisso. E eu acho que a gente precisa fazer isso, a gente precisa estar disposto. Então, eu gostaria de deixar esse legado, né? Que muitas pessoas... E eu acho que é isso que é a doação do livro, né? É muito trabalho, é uma coisa, assim, que... né? Tu faz, é uma doação mesmo, que é para todo mundo. Eu falo, já, gente, usa, como que faz? Me conta, sabe? Porque eu acredito que a gente vai ter que fomentar, inclusive essas novas profissões aí dos designers, para ter para todo mundo. É uma mentalidade de abundância, assim, né? Compartilhamento de conhecimento é sempre uma mentalidade de abundância. Então, Generosidade. De generosidade, eu espero, e aí é uma confiança também, que é um grande remédio para minha ansiedade. Né? É confiar que se eu estiver colocando meu conhecimento, meu trabalho, minha energia no mundo, eu vou conseguir, então, né, fluir e as coisas vão acontecer, porque realmente, assim, eu acho hoje meio até ridículo, por exemplo, fazer um planejamento de carreira. Que carreira, amor? Que trabalho, que empresa, que futuro. Todas as profissões hoje estão em momento pivotal, né? Então, assim, aquele planejamento que a gente fazia de ficar linearzinho, né? Eu não acredito mais nisso, né? Mas continuo acreditando na sensorialidade, na arte, no reencantamento, na espiritualidade, na educação, né? Tudo isso para que a gente possa construir esse mundo. E uma coisa que eu tenho falado muito também, que é o seguinte: vai demorar mais tempo do que eu imaginava. Eu achava, assim, que a gente ia fazer a transformação e bora lá. E hoje eu vejo, assim,
transformação sistêmica leva décadas, né? Uhum. Então, eu também tô nesse lugar, assim, de uma certa resignação, sabe? Por isso que eu entendi que não é 100 metros, é uma maratona. Então, vamos ficar juntos, unidos, né? Se retroalimentando. Exatamente, de em comunidade, Então, né? faz o jabá completo aqui. Onde é que O as jabá pessoas... completo onde é as pessoas... Reimaginação Radical. Isso. É da Bambual. Eu quero agradecer sempre muito a Bambual, né, por ter acreditado nesse projeto. E pode comprar no site da Bambual, enfim, tem no Bambual link é editora, né? White Vamos Rabbit. colocar o link. Eu vou botar o Isso, link na coloca descrição. o link e depois me conta. Acho que é um excelente presente de Natal, assim, de ano novo, porque no final do ano as pessoas estão mais propensas, né, a pensar nos futuros. Uhum. Então, que bom, que pense que você quer reimaginar para 2026 e use a reimaginação radical. Muito bom. Gabs, mensagem final pra galera. Pô, mensagem final, Lu, muito obrigado. Lu, nossa parceirona. Ó, desde Gramado, acho que foi a conexão maior, né? Lovezão. Foi a conexão maior ali em Lovezão. Gramado. E quero agradecer muito a sua generosidade em compartilhar seu tempo e conhecimento conosco, com a AB Design também. Jean, muito obrigado mais uma vez. Adoro esse bate-papo aqui. Esse passou rápido demais. Eu Gente, também não imaginei. Foi muito louco. Também não Sabe, imaginei que era pessoas tanto tempo. também, gente, passou, não sei. É, Pra você- mim, eu tava aqui. Aí fui se olhar no relógio, tá na hora de ir embora. Você, Vamos. você que aguentou até aqui, Exatamente. um beijo no seu coração. Assista. Se não entendeu tudo, assista de novo. Não, É isso aí. 4 horas de Se não entendeu podcast. tudo, melhore. Aquelas assim. não. E eu a queria questão deixar um recado pra sua cunhada. Se você não entendeu dessa vez, você não vai entender nunca Ela não mais. entendeu melhor agora. Eu falo, eu gosto de contar porque é uma história engraçada. Mas a questão qual é? Quem chegou até o final é porque curtiu, vai. Ah, Quem curtiu. então, inimigos do obrigado, fim. obrigado. Viva! Mua! Aí Boa. você, já que chegou até o final Obrigada. e curtiu, compartilha, conta pra Curta, mim. Fala, meu, compartilha, faz o podcast call to legal pra action. caramba aqui. Ó. É isso aí. Então, pra você que ficou até aqui, um beijo no coração e até a próxima. Valeu.